O anime começa apresentando o protagonista, Hirako Macho, que está conversando com o deus que governa o mundo. Este deus explica a Hirako que ele teve uma vida muito desafortunada e, devido a uma doença terminal, morreu após 39 anos. Por isso, o deus quer lhe dar outra oportunidade de viver, concedendo-lhe um corpo saudável e livre de qualquer doença. Isso se deve ao fato de que a razão pela qual Hirako teve que viver uma vida tão cruel foi, em parte, um erro do próprio Deus, que agora deseja corrigir, dando-lhe a vida que ele sempre quis. O Deus então pergunta ao protagonista se ele tem algum pedido. Depois de pensar um pouco, Hirako diz que quer tentar a agricultura, já que, quando estava preso em sua cama de hospital, gostava muito de assistir a um programa de televisão que tratava da experiência agrícola de um idol. E como não pôde ser muito sociável em sua vida anterior, ele gostaria de cultivar pacificamente em um lugar afastado da civilização. O deus do mundo concorda e diz ao protagonista que lhe dará uma nova vida e um corpo saudável. Após ter conseguido a aprovação do deus da agricultura, ele concede a Hirako o poder de uma ferramenta agrícola onipotente. Sem explicar nada, o deus apenas lhe diz para aproveitar sua segunda vida ao máximo e o envia para o mundo. O protagonista então acorda com um corpo saudável no meio da floresta, surpreso por poder mover seu corpo depois de tanto tempo. Isso deixa muito animado e ele decide começar sua segunda vida cultivando naquele mundo. No entanto, ele percebe que está no meio da floresta e não há nada ao seu redor além de árvores, sem saber por onde começar. Ele se lembra da ferramenta agrícola onipotente que o deus mencionou. Assim que ele pensa na ferramenta, ela aparece magicamente em sua mão em forma de enxada. Ao usá-la, ele percebe que ela possui algum tipo de poder mágico, pois consegue atravessar terrenos duros e raízes de árvores sem nenhum problema, transformando tudo em terra perfeita para cultivar. Mesmo assim, o protagonista se concentra em tentar encontrar comida e água. Ele passa seu tempo procurando um rio ou algo para comer, mas, para sua desgraça, não encontra nada. Em vez disso, ele encontra uma enorme árvore no meio da floresta. Sendo um grande ponto de referência, ele decide estabelecer sua base ali. Como não conseguiu encontrar nenhum rio ou lago por perto, ele decide cavar um poço usando sua ferramenta agrícola onipotente. Essa ferramenta especial pode assumir a forma de qualquer ferramenta em que ele pense, exceto máquinas complicadas. Assim, com uma pá, ele consegue cavar um poço em pouco tempo e percebe que não se sente cansado em nada. Quando finalmente encontra água, ele decide que precisa procurar comida, mas percebe que realmente não sente fome. Por isso, ele se dedica a construir uma base mais adequada usando sua ferramenta agrícola onipotente, o que facilita bastante o trabalho. Em pouco tempo, ele consegue limpar os arredores da enorme árvore, mas sem a sorte de encontrar algo comestível. Ao ver uma árvore no caminho, ele decide transformar sua ferramenta em um machado, planejando cortá-la com cuidado, já que ela atrapalha sua área de cultivo. Apesar de pensar em cortar a árvore aos poucos com seu machado, surpreendentemente ele a corta com um único movimento e sem nenhum esforço. Isso surpreende muito o protagonista, que corre para ver a pesada árvore caindo em segundos. Obviamente, isso se deve à habilidade que o deus lhe concedeu. Ele não perde tempo e começa a processar a madeira. Graças à sua ferramenta, ele consegue cortar madeira dura como se fosse manteira e logo se livra de várias árvores. Mas, apesar de ter madeira, o protagonista realmente não tem ideia de como construir uma casa do zero, sem pregos ou adesivos. Quando o sol começa a se pôr e em pânico por não ter nenhuma fonte de luz, já que não pode usar ferramentas para criar algo que ilumine, ele tenta fazer fogo, mas já é muito tarde. Ele se resigna a passar a noite em um buraco que ele cavou no tronco da árvore. Como não conseguia dormir, ele transformou sua ferramenta em um cinzel para talhar utensílios que poderá usar quando construir sua cabana. Quando finalmente amanhece, ele consegue fazer fogo e limpa ainda mais a área para poder plantar no campo. Isso porque, independentemente do tempo que passou, o protagonista não sente cansaço ao usar sua ferramenta. No entanto, ele nota que começou a sentir fome e pensa em ir procurar comida. Mas antes que possa fazer algo, um coelho selvagem salta em direção ao protagonista, que não tem outra opção senão usar sua ferramenta para se defender. Sem ter planejado, o coelho acaba sendo sua primeira refeição naquele mundo. Depois de finalmente ter comido, o protagonista constrói um banheiro e depois começa a trabalhar na terra para começar a semear um campo, pensando em tudo o que poderia colher. Ao entardecer, ele finalmente termina de preparar a terra de todo o seu campo, mas percebe que ainda não tem sementes para semear. Sem muito o que fazer, o protagonista decide dormir para procurar sementes no dia seguinte. Mas quando acorda, fica muito surpreso ao ver que, graças à ferramenta agrícola onipotente, brotos de plantas crescem na terra que ele havia preparado. O próximo passo é proteger seu campo de coelhos gigantes e outros possíveis monstros.
O protagonista começa a construir uma cerca ao redor da área, criando uma grande vala para que os coelhos não passem. Durante vários dias trabalhando na cerca, ele consegue comida graças aos coelhos que tentaram atacá-lo novamente. Enquanto isso, as plantas crescem cada vez mais rápido, especialmente ao regá-las com a ferramenta especial que o protagonista transformou em regador. Depois de muito trabalho, Hiraku finalmente consegue construir uma pequena cabana, que embora não seja grande coisa, se mostra melhor do que viver em um tronco. Os dias passam e, ao contrário de sua vida anterior, o protagonista aproveita cada dia e se sente cada vez mais motivado. Um dia, o protagonista encontra 2 cães aparentemente nos arredores de seu campo. Ele então coloca uma tábua de madeira para que ambos os cães passem e depois os alimenta com a carne de um javali que havia caçado anteriormente, apenas porque o animal tentava saltar a cerca. Depois de um tempo, o protagonista leva os cães para sua pequena cabana para que passem a noite ali, já que aparentemente a fêmea estava prestes a dar à luz. Na manhã seguinte, Hiraku se emociona ao ver 4 filhotes novos na cabana. Ele então corta a melhor parte do javali para dar aos cães em celebração ao parto. Depois de alguns dias, o protagonista constrói uma cabana maior para ele, já que os cães ficaram com a primeira que ele construiu. Finalmente, as primeiras colheitas já estavam prontas, e ele consegue colher tomates com sucesso. Os cães, que ele chamou de Kuru e Yuki, aparentemente decidiram viver com ele permanentemente. Enquanto o tempo passa, ele cuida alegremente de suas plantações, e os cães se encarregam de caçar e patrulhar os arredores. Por outro lado, o Deus do mundo é mostrado novamente, perguntando-se como Hiraku estará, mas quando ele decide dar uma olhada naquele mundo, ele se assusta ao perceber que realmente o enviou para uma floresta em uma zona muito perigosa, cheia de monstros malignos, uma floresta que até chamam de Floresta da Morte. O Deus fica bastante alarmado com isso, mas lamentavelmente não pode fazer nada para intervir, pois seria uma infração às regras. Enquanto isso, depois de um tempo, as plantações do protagonista avançam e ele percebeu que, para semear, precisa pensar na fruta ou verdura que quer enquanto ara a terra, e isso será o que crescerá ali, sem a necessidade de sementes. Ele também semeou árvores frutíferas nos arredores, embora soubesse que essas levariam mais tempo. A comida também foi melhorando com o tempo, graças aos vegetais, embora ele não tivesse conseguido sal. Um dia, o protagonista notou que os cães começaram a ter um chifre crescendo na cabeça, mas não deu muita importância, afinal, ele estava em um mundo diferente. Graças aos cães, Hiraku consegue explorar a floresta sem se perder. Um dia, ele finalmente conseguiu encontrar um rio. Assim, ele planeja criar um caminho para conectar a água do rio até a sua casa, embora isso leve bastante tempo, já que o rio fica a 30 minutos a pé. Ainda assim, o protagonista se concentra em expandir seu campo de cultivo, plantando trigo, cana-de-açúcar para fazer doces e outras coisas necessárias. Logo ele percebe que está começando a fazer cada vez mais frio e entende que o inverno está próximo, então precisa se preparar. Para se abrigar, ele tenta usar peles de coelhos gigantes, mas desiste ao ver o quão mal elas cheiram. Ele se resigna a coletar alimentos para o inverno e sobreviver com uma fogueira em sua cabana, mas um dia, seus cães encontram algo incomum e quando o protagonista vai investigar, ele se depara com um coxim negro e gigante, ou era o que parecia. Ele percebe que na verdade se trata de uma aranha gigante. Para sua surpresa, ela é muito boa em criar tecidos com suas teias de aranha. Essa aranha começa a viver na árvore gigante alimentando-se de batatas, que o protagonista lhe dá, já que é a sua comida favorita. Além de teia, o protagonista descobre que a aranha também pode fazer roupas muito bem, e até transformou as peles de animais em um agasalho bastante decente para o inverno. Com folhas de tecido, Hiraku consegue fazer uma cama para dormir, além de cortinas que bloqueiam o vento e outras coisas, transformando sua casa em um lugar cada vez mais civilizado. Como a aranha se estabeleceu na grande árvore, o protagonista decidiu dar-lhe um nome, chamando-a de Sabuton. Em pouco tempo, o inverno chega, cobrindo tudo de neve. Enquanto os cães se recolhem em sua própria cabana, a aranha hiberna em sua árvore, e o protagonista passa todo o tempo dentro de sua cabana junto à fogueira, alimentando-se de vegetais sem sal, já que até o momento ainda não conseguiu sal. Apesar de seu estilo de vida tranquilo, Hiraku não consegue evitar se sentir muito sozinho, pois nem se lembra da última vez que falou com alguém, e ele se preocupa com a possibilidade de até esquecer como falar. Eventualmente, o rio começa a descongelar, derretendo a neve, e em pouco tempo chega a primavera. O protagonista finalmente sai de sua cabana. Depois de alguns dias, ele nota que algo acontece com os filhotes que, aparentemente, já haviam crescido. Um dia, todos os filhotes entram na floresta, abandonando seu ninho.
Hiraku não consegue evitar sentir alegria e tristeza, depois de tê-los criado e vê-los crescerem tão rápido. Para sua surpresa, alguns dias depois, os filhotes voltaram, pois ao que parece todos foram à floresta para procurar parceiros. Logo, o protagonista é tomado por outra surpresa ao ver que Sabuton, depois de muito tempo, apareceu com um grupo de bebês. Assim, todos os animais que comiam com o protagonista têm sua própria família, o que faz o nosso protagonista se sentir um pouco com ciúmes e um pouco mais solitário. Ainda assim, ele continua trabalhando alegremente em suas colheitas e também expande seus campos de cultivo. Afinal, agora ele tem muitas bocas para alimentar. No entanto, seu trabalho é interrompido por Sabuton, que ao golpear um pedaço de madeira, avisa que há um intruso nos arredores. Ele sabe que esse é o alarme que eles estabeleceram, então se apressa para investigar se há algo perigoso. Kuro o guia e o leva para o meio da floresta, onde o protagonista encontra uma menina albina chorando, sem roupas e em péssimas condições. A menina treme de medo e está cercada por cães e pela aranha gigante. Ao ver o protagonista, ela pede para que ele a salve. Hiraku se surpreende ao conseguir entendê-la. Ele se aproxima para oferecer uma peça de sua roupa para que a menina se cubra. Mas antes que possa fazer algo, a menina sorri e se joga em cima dele sem aviso, mordendo o pescoço do protagonista, que cai de costas, surpreso ao ver que a menina começa a se transformar. A menina cresce em questão de segundos, revelando uma garota mais velha, agora com roupas e sem nenhum arranhão. A garota agradece ao protagonista por salvá-la e em pouco tempo os cães pulam atacando-a novamente. O protagonista os detém e quando os cães se afastam, eles notam que a garota voltou a ter o corpo de uma menina, ficando menor novamente. Aproveitando, ele pergunta se, por acaso, ela é uma inimiga ou quer machucá-lo. A albina responde que não e pede para que ele pare de lançar seus cães nela. O protagonista a confronta, dizendo que isso só aconteceu porque ela o mordeu, mas ela diz que simplesmente não pôde evitar. Hiraku percebe que ela realmente parece inofensiva e logo entende que ela só bebeu seu sangue para recuperar sua força. Isso se deve ao fato de que ela usou muita de sua energia, por isso não conseguia manter a forma de seu corpo nem suas roupas. Então o protagonista pergunta por que os cães a atacaram, e ela responde que pensou que poderia enfrentar um deles, então sim, ela iniciou tudo. Mesmo assim, o protagonista se sente mal pela surra que lhe deram, então ele se oferece para deixá-la beber um pouco mais de seu sangue para que ela possa se recuperar. Assim, a pequena albina começa a beber de seu sangue, e embora o protagonista se sinta um pouco fraco porque ela está bebendo muito de seu sangue, ele não sente nenhum efeito disso, o que provavelmente se deve à vantagem de ter o corpo tão saudável. A pequena vampira volta a crescer, comentando que nunca havia provado um sangue tão cheio de vitalidade, por isso ela deve levar uma vida muito saudável. Hiraku a observa por um segundo e diz que ela está menor do que da última vez que se transformou. A garota responde que se ele vivesse mais sangue, ele estaria em perigo, mas o protagonista garante que ela pode beber o quanto quiser. Assim, quando termina, a garota volta ao seu tamanho original e acompanha Hiraku a seus campos de cultivo, surpresa que algo assim exista dentro daquela floresta. O protagonista aí mostra suas plantações e descobre que ela nunca havia visto um tomate antes, pelo que aparentemente não são normais naquele mundo. Mesmo assim, ele a presenteia com um para que ela experimente, e a garota fica encantada com o sabor, o que alegra muito o protagonista, já que é agradável ouvir alguém elogiar seu trabalho pela primeira vez. A albina sente mais curiosidade pelas outras plantações, então o protagonista passa o dia mostrando-lhe os diferentes tipos de vegetais que ele tem plantados, passando uma tarde agradável. Já à noite, o protagonista conhece mais coisas sobre a garota, por exemplo, o fato de que seu nome é Lulu Lucy e ela é uma vampira que pode usar magia. Na cabana, Lulu se faz anotações de tudo que aprendeu, já que está pesquisando sobre plantas medicinais e nunca imaginou que um dia seria capaz de aprender sobre tantas coisas novas e espécies em um único dia. Ela conta que teve uma pequena briga com alguns nobres que tentavam roubar sua pesquisa, e depois de fugir, os ditos nobres enviaram alguém muito pesado para persegui-la. Por isso, ela decidiu que o melhor seria passar despercebida em algum lugar até que as coisas se acalmassem, razão pela qual chegou àquela floresta, e também porque estar ali poderia ajudar em sua pesquisa. Ainda assim, ela encontrou mais do que imaginava e não tem ideia de quantos dias levará para inspecionar tudo o que viu nos campos de cultivo do protagonista, além de que quase a aniquilaram no início, então aquele lugar realmente faz jus à sua reputação selvagem. Hiraku pergunta o que ela quer dizer com reputação, o que confunde bastante Lucy.
Ela pergunta se ele realmente não sabe, mesmo depois de viver tanto tempo ali e domar todas aquelas feras. Mesmo assim, o protagonista responde que não tem ideia do que ela está falando. Lulu se muda o assunto para a ferramenta do protagonista, pois nunca havia visto aquele tipo de magia, mas ele não diz muito a respeito, apenas diz que é um tipo de ferramenta mágica. A garota comenta animada que, apesar de ter vivido por tanto tempo, ainda lhe restam muitas coisas para aprender. Iraku fica pensativo, pois foi um dia muito cheio de surpresas e ele não consegue acreditar que tenha conhecido Luluce ali. Ele percebe que não tem ideia se algo assim pode voltar a acontecer, então chega a uma conclusão e surpreende muito a garota ao pedir que ela fique para viver com ele para sempre, pois ele não pode deixar escapar essa oportunidade. Lulu se cora diante da repentina proposta e explica que há pessoas a perseguindo, além de que ela é uma vampira. Mas o protagonista garante que nada disso importa para ele. Ele comenta que nunca se deu bem em lidar com outras pessoas e por isso vive sozinho, longe das pessoas, mas ainda assim não sabe por quantos anos mais conseguirá lidar com isso. Finalmente, Lulu se aceita, mas diz que foi uma proposta muito repentina. Iraku responde que simplesmente está bastante solitário ali, por isso pensou que seria uma boa ideia que ela o acompanhasse. Luluce se altera e pergunta se ele se referia a isso quando pediu para que ela ficasse com ele para sempre. Aí o protagonista percebe o que pediu realmente e também cora, alterando ainda mais Lucy, que pergunta se não era esse tipo de proposta. Iraku fica nervoso e diz que sim, era esse tipo de proposta e é exatamente o que ele quer, então implora que ela aceite. Luluce se acalma um pouco para depois sorrir e dizer que já havia dito sim. Isso deixa Iraku muito feliz e ele não consegue evitar abraçá-la em celebração. E assim, o protagonista e Luluce começam a viver na cabana trabalhando juntos nos campos de cultivo. Depois de um tempo, Luluce consegue ajudar o protagonista de diferentes formas, por exemplo, instalando fontes de luz com magia, além de também encontrar sal depois de tanto tempo, o que melhora notavelmente a comida. Um dia, enquanto ambos observam o retorno das árvores frutíferas, Sabuton volta a soar o alarme. Quando vão investigar, encontram os cães cercando um anjo que lhes pede perdão por tê-los atacado primeiro. Iraku se apressa para libertá-la das teias de Sabuton e quando a garota finalmente está livre, ela usa magia para curar suas feridas e restaurar suas roupas. Depois, ela faz desaparecer suas asas. O protagonista se surpreende, comentando o quão conveniente é saber usar magia, mas estranha ao ver Luluce tentando se esgueirar. Quando o anjo a vê, ela fica brava, exclamando para que ela pare de fugir e que não continue se escondendo. Mas ao fazer tanto alvoroço, os cães voltam a atacá-la. Portanto, ela não tem outra opção senão se acalmar e ir para a cabana para conversar de forma mais tranquila. Ali, ambas falam sobre o quão impiedosos os cães são, já que lutar contra eles é uma sentença de morte. O anjo então pergunta a Luluce sobre o protagonista, e esta responde muito corada que Iraku é seu marido. Isso surpreende muito, já que é a primeira vez que o chamam assim. E claro, o anjo também se surpreende bastante. Ela decide se apresentar adequadamente, fazendo suas asas aparecerem novamente e dizendo que se chama Tia, uma anjo. Iraku pergunta se então ela serve a Deus, mas Luluce garante que não é tão importante e que é apenas uma raça de guerreiros com mais músculos do que cérebro. Isso ofende bastante Tia, que esclarece que houve um tempo em que foram objeto de adoração. O profeta pergunta por que ela persegue Luluce, e esta responde que há uma grande recompensa por ela por todo o dano que ela causou na cidade. Luluce se defende, dizendo que havia um nobre realmente chato que a obrigava a fabricar remédios e drogas de forma exigente, então ela sentiu a necessidade de lhe dar uma pequena lição. Tia exclama que o que ela fez não teve nada de pequeno, explicando que cada vez que algo a incomodava, ela começava a explodir tudo pelos ares. Luluce finalmente admite que talvez tenha exagerado um pouco e comenta a Iraku que a razão pela qual ela acabou naquela floresta é porque estava fugindo de Tia, já que ela é mais forte, embora apenas um pouco. E Tia se surpreende que a Albina admita o que fez e o fato de ser honesta com sua força. Luluce explica que ela só pode ver o quão fraca ela era realmente quando enfrentou os cães de Iraku, coisa que Tia entende de imediato, já que nem ela pôde contra eles. Então ele deixa o assunto de lado e não perde tempo em propor à Tia que viva com eles. Antes que a garota possa dar uma resposta, Luluce lhe mostra os campos de cultivo e os pomares de árvores frutíferas. Também lhe apresenta Sabuton, mas ao ver a enorme aranha, Tia desmaia de susto e teve a mesma reação quando lhe apresentaram os cães.
O resto do dia, ela passou ajudando Hiraku e Lucy a colher algumas safras, chegando a provar folhas de repolho frescas e ficando encantada com o sabor. Ao entardecer, eles terminam de colher muitos vegetais e Tia fica completamente exausta. Já à noite, eles conseguem provar morangos pela primeira vez e novamente ficam ainda mais encantadas com o sabor. Isso é suficiente para convencê-la de que o trabalho agrícola é muito mais satisfatório do que ela esperava. Luluce então lhe diz que está decidido o fato de que ela viverá com eles, desesperada no fundo por não conseguir lidar com tudo se ficasse sozinha. Assim, de forma definitiva, Tia começa a viver com eles, ajudando com os cultivos e até com a construção, criando golems de pedra que levantam o material pesado. Um dia, Tia pergunta ao protagonista se eles podem cultivar muito mais morangos, mas Heracles explica que, mesmo que expandam os campos de cultivo, não serão capazes de acompanhar todas as colheitas, já que estão funcionando no máximo de sua capacidade. Além disso, se cultivarem demais, talvez não sejam capazes de terminar de comer tudo o que colherem. Enquanto caminham, encontram mais filhotes, já que os filhos de Kuro e Yuki tiveram seus próprios filhos, tornando-se uma grande família de cães. E como a cabana não será grande o suficiente, o protagonista decide construir uma área para cães junto ao pomar. Enquanto isso, vários dos filhos de Sabuton também partem em viagem, então restam apenas alguns. Dias depois, Tia também decide partir, esclarecendo que não ficará fora por muito tempo e deixando o lugar. Dias depois, ela voltou junto com 7 garotas, explicando que todas são altos elfos que viviam em um vilarejo muito ao norte, mas a maioria de seu povo foi aniquilada depois de serem arrastadas para a Guerra dos Humanos. Por isso, sua raça se dispersou e desde então vagam pela terra procurando um lugar para se estabelecer e chamar de lar. Por essa razão, Tia pede a Hiraku que as deixe viver com eles também, prometendo que são muito boas trabalhadoras. Luluce comenta que é uma boa ideia, já que os altos elfos são uma raça com muito talento, além de que são muito jovens. Uma delas diz que é a mais velha e tem apenas pouco mais de 400 anos, enquanto a mais nova diz que tem uns 300 anos. O protagonista lhes diz que podem vir, mas que tem que se dar bem com todos os diferentes companheiros que já vivem ali. As garotas ficam muito felizes, esclarecendo que não tem nenhum problema com isso. Ainda assim, elas também desmaiam ao ver que os companheiros são Sabuton e os cães. Durante dias, eles se dedicaram a construir um novo lugar, maior, já que as 7 queriam viver juntas. Por sorte, todas sabiam mais de construção do que Hiraku. Ainda assim, as garotas se surpreenderam muito ao ver que o protagonista cortava árvores gigantes sem esforço. Todos trabalhando juntos e o protagonista aprendendo muito com as garotas, avançando cada vez mais na construção. Assim, depois de 10 dias, conseguiram construir uma casa muito maior e melhor do que a pequena cabana do protagonista. Hiraku sente um pouco de ciúmes, mas fica feliz por agora conhecer as técnicas dos altos elfos e poder reconstruir sua própria cabana. Depois que as garotas se estabelecem em sua nova casa, elas passam seus dias ajudando nos campos de cultivo. Elas comentam a Hiraku que, como agradecimento por deixá-las viver ali, planejam fazer alguns trabalhos de mineração e ferraria para ele, algo em que são muito boas. Depois de uns 200 anos vagando pelo mundo sem lar, elas gostariam de começar construindo um forno que possa fundir ferro. Em pouco tempo, as garotas montam rapidamente um posto de ferraria, onde fabricam coisas muito úteis para sua estadia ali. Pouco depois, elas notam o campo de trigo e fazem pão usando sua própria levedura, o que emociona muito o protagonista. Enquanto todos comem pão, Hiraku de repente pensa em algo e, embora seja um pouco tarde, pergunta a Lucy se a terra em que estão pertence a alguém. Ela responde que não realmente, mas que tecnicamente a floresta está sob o controle do Rei Demônio. O protagonista se apavora ao ouvir isso, mas Lulu se esclarece que, enquanto ele não tiver recebido nenhum tipo de apoio ao construir tudo, não há nada com o que ele deva se preocupar. E como Hiraku construiu tudo por conta própria, sem nenhuma ajuda, a terra lhe pertence. É assim que funciona ali. Portanto, todos continuam vivendo pacificamente na floresta, embora as garotas comentem entre si o quão surpreendente Hiraku é, já que não apenas domesticou todos aqueles lobos infernais, mas também domesticou uma aranha-demônio e nem mesmo tem ideia de que são criaturas extremamente perigosas. Um dia, ele encontra uma abelha-rainha gigante que Sabuton capturou, querendo que Hiraku a adote. Embora pareça perigoso, a abelha se recusa a atacar por estar tão assustada com Sabuton. Assim, o protagonista fica com a abelha e constrói uma casinha para o ninho da abelha perto do pomar.
Ao contrário da abelha rainha, as abelhas operárias são do tamanho normal e conseguem construir um grande ninho dentro da casinha em apenas 10 dias. O protagonista também constrói um enorme tanque para quando for extrair água do rio através do canal. Embora ele tenha que construí-lo, já que usar madeira para o canal causaria muitos vazamentos. Hiraku usa sua ferramenta agrícola onipotente para compactar a terra perfeitamente, criando assim um material tão duro quanto o concreto. Com toda a terra que sobrou ao escavar o tanque, o protagonista fabrica peças suficientes para montar o canal. Com a ajuda das elfas, ele trabalha muito para construir rapidamente o canal, e em tempo recorde, eles já tinham uma conexão de água do rio até o tanque. O protagonista também fica feliz ao ver que até peixes chegam ao tanque, já que não tinham conseguido nenhum antes. Luluce se preocupa um pouco ao ver que Hiraku cozinha os impiedosos peixes da Floresta da Morte, já que não tem ideia se são seguros para comer. Então, eles deixam o protagonista prová-los primeiro para ver se é seguro. Hiraku come o peixe depois de muito tempo, notando que tem gosto de salmão, e então oferece às garotas também. Como todas amaram, o protagonista conservou os outros peixes que pegaram para guardá-los no armazém. E como agora tem uma via de água construída, Hiraku diz às garotas que seu próximo objetivo é construir um arrozal. Ele rapidamente constrói os campos de cultivo, enchendo-os de água. Depois, todas as garotas o ajudam a semear o arroz, enquanto os filhos de Sabuton se encarregam de manter as pragas longe da área. As plantas de arroz crescem muito mais rápido do que o protagonista esperava, então eles rapidamente colhem o arroz e o deixam secando ao sol. Quando perdem toda a umidade, eles começam a debulhá-lo para depois eliminar qualquer tipo de folha ou material vegetal. Depois de um longo processo, os grãos de arroz finalmente estão prontos. Assim, o protagonista os cozinha e depois faz bolinhos de arroz recheados com peixe que ele cozinhou antes. Ditos bolinhos de arroz são um sucesso entre todas as garotas, tanto que nem mesmo deixam nenhum para ele. O protagonista continua trabalhando nos campos de arroz durante os dias seguintes, e o trabalho fazia com que ele terminasse sempre cheio de lama. O protagonista decide construir um lugar para tomar banhos quentes. A construção começou em seguida, e em pouco tempo eles fabricaram os fornos para aquecer a água, construíram uma área de lavagem e uma banheira muito grande com solução para as águas residuais. Tia recomendou usar slimes, já que estes se alimentam de produtos de descarte e matéria orgânica morta, e depois a depuram, então são praticamente máquinas de limpeza da natureza. Portanto, Tia atrai vários slimes e o protagonista os lança em uma piscina de purificação que ele construiu para os slimes das águas residuais, resolvendo esse problema. Enquanto Hiraku recolhe lenha, ele nota um pequeno cogumelo em um pedaço de madeira. Mas como ele não sabe diferenciar os cogumelos daquele mundo, ele tem uma ideia e, em 2 troncos de madeira, usa a ferramenta agrícola onipotente para cultivar cogumelos que ele conhece. Ao terminar com isso, ele decide finalmente experimentar o banheiro que construiu. Depois de ensinar às garotas como funciona, ele entra na banheira. Depois de muito tempo, já que em sua outra vida ele não podia tomar banho enquanto estava hospitalizado, ao entrar na água quente, Hiraku entra em um estado de relaxamento completamente feliz. No entanto, sua super relaxamento é interrompido quando as demais garotas entram à banheira. Assim, ele não pode relaxar como esperava, e apesar de ter proposto a ideia de construir um banheiro apenas para homens, as garotas se negaram à ideia de que ele tivesse um banheiro inteiro só para ele. Dias depois, Hiraku descobre que seu cultivo de cogumelos foi um sucesso, então ele decide fazer um ensopado. Mas antes, os cães chamam sua atenção porque encontraram um grupo de 5 elfas e as levaram até sua propriedade. Lia explica que elas viviam no mesmo vilarejo e que tinham aproximadamente 200 anos. O protagonista então aceita que elas também vivam ali, então todas decidem começar a construir uma casa ainda maior. Por outro lado, a história de Kuro e Yuki é contada. Essa dupla foi atacada durante seu tempo na floresta, e quando Yuki estava grávida, foram atacados por aquele que chamavam de Urso Lutador, o rei daquela floresta. Por pura sorte, ele não os comeu, mas eles ficaram gravemente feridos. Como resultado, não conseguiam caçar e enfraqueceram tanto que até suas antigas presas os afugentaram. Antes que percebessem, ambos chegaram ao centro da floresta, no lugar onde nem mesmo o urso lutador ousa pisar. Ali foi onde encontraram Hiraku, sem saber como um humano de aparência tão fraca poderia sobreviver sozinho naquela floresta. Mas Kuro notou que tudo se devia à ferramenta de Hiraku, já que pôde sentir um poder ilimitado vindo daquela ferramenta. E apesar de terem pensado que suas vidas já haviam terminado, Hiraku compartilhou sua comida com eles e os cuidou.
Depois que seus filhotes nasceram, nenhum deles tinha desejo de lutar contra ele, e ambos decidiram que Iraco seria seu mestre. Depois de viver por tanto tempo com ele, perceberam que ele é mais do que um humano fraco, como uma vez pensaram que era. E sua única preocupação é que Iraco não parece entender, nem tem ideia, de que eles não são simples cães, mas sim monstros aterrorizantes conhecidos como lobos do inferno. Ainda assim, Kuro está muito agradecido por sua boa fortuna ao ter levado a conhecer Iraco. Depois de vários dias, a nova casa finalmente está pronta, uma muito maior do que todas as anteriores e até com um porão incluído, ideal para armazenar alimentos e lenha. Depois de arrumar cada canto de sua nova casa, o protagonista decide talhar 2 estátuas de madeira de seus cães para colocá-las na entrada da casa. Quando todos se estabelecem na nova casa, Iraco tenta preparar um prato novo que ainda não haviam provado, então ele decide preparar curry, algo que as garotas nunca tinham ouvido falar antes. Com a ajuda de Tia e Lucy, o protagonista coleta as especiarias que precisará para fazer o curry dos campos de cultivo que ele estava trabalhando desde antes. No entanto, quando ele termina de coletar o que precisa, nota que as garotas desapareceram. Então ele volta para casa e a única que o ajuda a cozinhar é Tia, que explica que Lucy e as outras estão ocupadas com uma pesquisa. Enquanto ambos cozinham, os aromas da comida atraem as outras garotas e até os cães, que se limitam a observar. Ao entardecer, Tia e Lulu se voltam e o curry finalmente está pronto. Assim, todas se reúnem para comer. Como era de se esperar, todas amaram tanto que, novamente, comeram tudo e não deixaram nada. Dias depois, todos começam a se preparar para o inverno que se aproxima, já que passariam a maior parte do tempo dentro da casa. Por isso, o protagonista se encarrega de armazenar lenha suficiente no porão e pede a Sabuton cobertores extras com antecedência. Enquanto as elfas trabalham na forja e em outros projetos, Tia e Lucy se encarregam de conservar um pouco de comida para o inverno, já que, como os cães não podem caçar muito bem durante o inverno, ele quer armazenar a maior quantidade de carne possível e se abastecer com tudo. Iraco também cria um armazenamento de neve para conservar os vegetais durante o inverno. Quando o protagonista vê as garotas usarem magia para trabalhar, ele pensa em quão útil seria poder usar magia, embora seja algo que só ele não pode fazer. À noite, ele fala com Lucy, que explica que ele não pode usar magia sem estudá-la, mesmo que seja magia básica. O protagonista admite que simplesmente as viu usarem com tanta facilidade que pensou que ele também poderia, mas, não importava quantas vezes tentasse, nunca conseguiu. Ainda assim, o protagonista expressa o quão feliz está em poder contar com a ajuda delas, já que elas são incríveis, e a única coisa que ele tem feito é trabalhar no jardim e cozinhar. Ao ouvir isso, Lúcio faz se sentir melhor, dizendo-lhe que, na verdade, ele é o mais incrível ali, já que ninguém conseguiu viver naquela floresta por tanto tempo da forma como ele tem feito, tornando-o o primeiro e único a conseguir. Quando o inverno chega, Iraco talha madeira para fazer jogos de tabuleiro, já que precisam de entretenimento enquanto ficam dentro de casa. Depois de explicar as regras dos jogos, a maioria das garotas começa a jogar, mostrando seu lado competitivo. Até Kuro ajuda em algumas partidas, e Yuki joga sua própria partida de xadrez contra ele. A curiosa se surpreende que os cães entendam as regras, e embora pareça fofa à primeira vista, ela pode sentir uma energia aterrorizante vinda deles. Portanto, ela decide não desafiá-los nem se aproximar. Até Lucy tenta jogar contra os cães, mas termina com uma derrota retumbante. O protagonista também joga mahjong contra as garotas e tenta vingar Lucy, mas assim como ela, termina sendo completamente derrotado. Por isso, ele decide jogar um mini-jogo de voos que havia construído também, mas mesmo nesse jogo, as garotas o superam. Assim, passaram o inverno todos juntos em um ambiente muito acolhedor e jogando o dia todo. Os dias passam mais rápido do que esperavam, pois pouco depois a neve derrete e a primavera volta a chegar. Quando o clima está mais quente, Iraco sai da casa para dar umas batatas a Sabuton. Mas antes que possa fazer algo, eles ouvem o alarme repetidas vezes. Graças ao número de golpes, o protagonista consegue localizar em que direção o intruso se aproxima. Então eles olham nessa direção e conseguem ver uma enorme criatura em alta velocidade no gelo. Iraco pergunta se por acaso se trata de um dragão, mas Tia lhe esclarece, muito preocupada, que se trata de um wyvern. A besta se prepara para atacar, então Tia e Lucy se encarregam de criar uma defesa mágica. Ambas conseguem criar uma enorme barreira que protege todo o lugar, incluindo a grande árvore. Mesmo assim, vários escombros em chamas caem perto dos campos de cultivo, então as elfas se encarregam de apagar o fogo. Tia pergunta se eles deveriam atacar, mas Lucy admite que nem mesmo tem certeza se podem atravessar a barreira do wyvern e também não podem escapar, já que as bestas os seguirão do céu.
O protagonista se desespera sem saber o que fazer, assim como as garotas, pois a ameaça parece não ter planos de ir embora, ignorando todos os outros. Hiraku diz a si mesmo que o mais importante é proteger a todos. Ao ter esse pensamento, surpreendentemente, sua ferramenta agrícola onipotente se transforma em uma poderosa lança. Apesar de não entender tudo, Hiraku não perde tempo e decide usar a lança contra o Wyvern. A besta cria 3 barreiras de proteção contra o ataque, mas a lança do protagonista as rompe completamente, conseguindo atravessar uma das asas do Wyvern. A lança volta para a mão do protagonista, que, sem hesitar, a lança novamente com muita força e desta vez atravessa o peito do Wyvern, fazendo-o cair na floresta. Quando tudo termina, as garotas ficam sem palavras, completamente surpresas. Apesar de ter havido alguns danos no campo de cultivo, todos os edifícios terminam bem, então eles decidem ir ver o cadáver do Wyvern na floresta. Ao encontrá-lo, o protagonista pergunta se há muitas dessas bestas. Lulucci responde que sim, mas apenas nos lugares onde vivem, além de que é muito raro encontrar um tão grande. Com bastante seriedade, Hiraku pergunta então se há alguma possibilidade de que alguém tenha enviado aquele Wyvern especificamente para atacá-los. Mas Tia diz que é pouco provável, já que mesmo que esse Wyvern estivesse sob o comando de alguém, não enviaria uma criatura tão rara e tão valiosa por conta própria. Por isso, o mais provável é que tenha sido uma criatura selvagem agindo sozinha. Hiraku chega à conclusão de que então tudo foi mais do que um desafortunado e raro acidente. Apesar de ter criado um ambiente um tanto tenso, toda a seriedade do protagonista desaparece quando ele pergunta se o Wyvern pode ser comido. Pouco depois, eles voltam para casa e se deliciam com o Wyvern, enquanto Tia explica que a carne dessa besta é realmente considerada uma iguaria. Hiraku prepara um bife com especiarias, bolinhos de carne no vapor e até um guisado com vegetais feito com a carne da cauda do Wyvern. Para a surpresa de todos, a carne acaba sendo muito macia e cheia de sabor, então todos ficam encantados com a comida. Durante o jantar, Lucy pergunta discretamente à Tia se ela teria sido capaz de bloquear um ataque da lança que Hiraku usou anteriormente. Mas esta responde que, seriamente, é impossível, afinal, é apenas um ataque com o qual ele atravessou uma barreira de 3 camadas de um Wyvern e depois atravessou o peito dele. Ambas as garotas chegam à conclusão então que realmente tiveram sorte de que Kuro e os cães foram os primeiros com quem se encontraram ao chegar na floresta. Por outro lado, o castelo do Rei Demônio é mostrado no reino demoníaco de Galgardo. Ali, Bezel, Randan e Graha, 3 dos 4 grandes generais do Rei Demônio, falam sobre o relatório que receberam de um Wyvern que foi derrubado. Nenhum deles consegue acreditar que uma besta tenha sido derrotada assim, já que se um único Wyvern se aproximasse deles, seria suficiente para mobilizar todas as suas forças. Bezel explica que, segundo o relatório, o enorme Wyvern foi atacado do chão e foi morto com 2 impactos. Os outros 2 generais ficam incrédulos e até entram em pânico diante da informação, dizendo que não podem lutar contra algo assim. Graha, o mais calmo dos 3, declara que, antes que o medo e o pânico comecem a se espalhar entre os cidadãos, eles, como os 4 generais, devem lidar com a situação. Ainda assim, Randan propõe como solução renunciar e vai embora sem mais. Em outro lugar, também é mostrada a toca de Dreamer, onde um enorme dragão chamado Dreamer fala com seu subordinado, Gucci, depois de ter visto o Wyvern cair. O dragão pergunta a Gucci o que ele acha que aconteceria se ele recebesse um ataque assim. Gucci não hesita em dizer que o mais provável é que um ataque desses o atravessasse completamente, o que seria tolice atacar. Enquanto a notícia do Wyvern causa pânico em outros lugares, o protagonista, no dia seguinte, se pergunta tranquilamente o que faria com a carne do Wyvern e decidiu fabricar vinho com os cultivos de uvas que ele tem. As garotas o ajudam muito animadas, já que aparentemente o vinho existe naquele mundo e é algo muito valioso. Depois de colher muitas uvas, as garotas as pisam em algo que o protagonista construiu especificamente para isso. Enquanto isso, o protagonista se encarregava de trocar os barris à medida que se enchiam, barris que foram construídos pela alta elfa Lalatia, já que ela sabe como fazer recipientes herméticos. As garotas começam a pisotear as uvas, mas Tia acaba caindo por acidente. Portanto, as elfas propõem cantar uma canção que costumavam cantar em sua aldeia enquanto trabalhavam juntas. Isso as ajuda a se coordenar e elas se divertem mais dessa forma, tanto que Lulucci se junta, levando Hiraku com ela. Depois de bastante trabalho e diversão, ao entardecer, finalmente terminam com 16 barris no total.
Enquanto isso, o deus do mundo os observa e mostra à deusa da agricultura o quanto Iraco se diverte, então ele pede que ela o perdoe. No entanto, a deusa da agricultura fica com raiva e se nega a perdoar o deus, já que ele castigou por erro a alma de um humano inocente e tentou salvá-lo às escondidas para acabar enviando-o para aquela horrível floresta da morte e, ainda por cima, lhe deu uma réplica da lança sagrada, a Green. O deus tenta se desculpar, dizendo que por enquanto ele só a usa como ferramenta agrícola, além de que ela havia lhe dado permissão. Mas a deusa lhe esclarece que nunca disse que ele a daria a um humano. Mais irritada do que antes, ela diz ao deus que essa lança deveria drenar toda a força vital de Iraco, matando-o instantaneamente. Bastante envergonhado, o deus diz que mesmo assim Iraco está bem, então ele certamente tem habilidades de recuperação super rápidas graças ao corpo saudável que lhe deu. Apesar disso, a deusa repreende o deus e, ao que parece, seu pai foi bastante descuidado, e como castigo, ele terá que ficar sentado em um lugar fixo por 300 anos. Voltando ao protagonista, depois que Sabuton toca o alarre, ele encontra uma pequena vampira na floresta novamente. Lulucci se surpreende ao vê-la e a reconhece como Fiora, sua irmã. Pouco depois, eles a levam para casa e ela explica que, depois de ouvir que a infame anjo estava perseguindo Lulucci, decidiu segui-la até ali. O protagonista lhe diz que ela já está ali e pode relaxar e ficar um tempo com eles. Fiora o olha e comenta que lhe custa acreditar que ele seja o marido de sua irmã, já que algo não se encaixa. Mas ao sentir o olhar arrepiante de Kuro, Fiora se assusta e se retrata de tudo o que disse. Lulucci esclarece que Iraco é quem manda naquele lugar e é o mestre de todos aqueles lobos infernais que ela viu, além do fato de que também... Fiora então entende e, de forma muito normal, se desculpa por seu comportamento grosseiro, embora Iraco lhe diga para não se preocupar. Mudando de assunto, o protagonista então se dirige a Kuro e pergunta se eles são realmente lobos. Como resposta, Kuro late para ele e Iraco também pergunta o que significa a parte de infernal. Kuro então procede a liberar uma enorme chama vermelha de sua boca, o que faz Iraco aplaudir, assombrado. Enquanto isso, Lulucci não consegue acreditar no fato de que Iraco tenha estado vivendo todo esse tempo com eles sem realmente saber, pois são bestas mágicas bastante conhecidas. À noite, o protagonista prepara um bom jantar para Fiora como desculpa pelo que Kuro e os lobos a fizeram passar. Como era de se esperar, ela fica encantada com a comida, assim como Lulucci no início. Fiora anota muitas coisas para sua pesquisa. Depois de alguns dias ficando ali, Fiora parte com muita pressa e emoção para poder fazer os preparativos de sua mudança. Um mês depois, ela retorna, trazendo consigo um monte de criadas pertencentes a uma raça de ogros. Uma delas se apresenta como Anne, a representante de todas as criadas, e diz que está a serviço dele. Iraco esclarece que elas não precisam ser tão formais e pergunta a Fiora sobre o que trouxeram. Ela diz que são vacas normais e se certificou de trazer vacas que produzem leite. O protagonista então se emociona, dizendo que agora podem fazer manteiga e queijo. Enquanto isso, Tia nota que já há bastante raças em grande quantidade vivendo ali, enquanto ela é a única anjo. Isso a desanima notavelmente, então ela rapidamente se aproxima de Iraco e avisa que se irá por um tempo. Pouco depois, Tia volta com suas subordinadas, Gran Maria, Kudeli e Corone, 3 anjos com armadura de aspecto sério e grandes armas. Também um grupo de homens lagarto, cujo representante se chama Daga, e este também traz uma galinha em uma gaiola. O protagonista pergunta se a galinha cospe fogo, algo desconfiado, mas Tia garante que a galinha que trouxe apenas põe ovos. Iraco então lhes agradece, deixando as garotas muito felizes. Graças a todos, o lugar onde vivem se tornou muito mais civilizado. As criadas, sendo profissionais, se encarregam de limpar os quartos e manter a casa limpa, além de que também cozinham, mas não sabem fazer mais do que comida bastante simples. Por isso, o protagonista lhes ensina todos os métodos de cozinha que conhece e todas gostam bastante da cozinha. Então, em pouco tempo, aprenderam a preparar pratos mais elaborados. Por outro lado, os 3 anjos que Tia trouxe com ela se encarregam de patrulhar diferentes regiões da floresta, certificando-se de vigiar até o mínimo movimento. Isso se deve ao fato de que depois do ataque do Wyvern, Tia decidiu que os 3 atuariam como segurança nas instalações. Enquanto isso, os homens lagartos se encarregam de todas as tarefas que exigem força ao ar livre e, graças a eles, as obras avançam ainda mais rápido do que antes. O protagonista pensa em todas as pessoas que agora vivem ali e percebe que nem consegue contá-las. Nesse exato momento, Lia se aproxima e o informa que trouxe todas as altas elfas que ainda vagavam pela floresta.
Ao ver tantas garotas, Hiraku pergunta se não há nenhum homem, mas Lia explica que, na verdade, não houve homens que sobreviveram naquela época. Ainda assim, ela garante que está tudo bem, já que podem começar a tê-los em breve. Sem perguntar absolutamente nada, o protagonista lhes deseja sorte e decide não questionar como farão isso. Alguns dias depois, Hiraku reúne todos os diferentes representantes de todas as raças e lhes diz que quer inventar um nome para o lugar onde vivem. Ele explica que, no início, era apenas sua pequena cabana e os campos de cultivo, mas depois começaram a surgir mais edifícios e mais gente começou a se mudar, então atualmente é como uma vila. Por essa razão, ele quer dar um nome. Annie propõe dar o nome da floresta em que estão, e o protagonista acha boa ideia. Mas ao ouvir que se chama Floresta da Morte, ele descarta completamente a ideia, já que soa muito assustador. Alguém mais então propõe que o chamem de Vila da Morte, mas isso soa ainda pior, então também é descartado. Finalmente, Sabuton levanta sua pata e aponta para a enorme porta da casa. Sem entender muito bem, Hiraku olha para a porta e ali consegue ver a enorme árvore que sempre esteve ali. Portanto, o nome do lugar onde ele tem vivido fica oficialmente como Vila da Grande Árvore. À noite, o protagonista revela o nome a todos os habitantes e faz uma grande festa para celebrá-lo com o primeiro lote de vinho que fizeram na vila. Todos ficam animados e começam a chamá-lo de prefeito, mas Hiraku diz que isso é algo que eles decidirão juntos depois. Mesmo assim, Lucy lhe diz que só ele pode ser, e ao ver que todos concordam, o chamam assim, o que ele aceita muito feliz e decide aproveitar a vida que tem levado até aquele momento, celebrando junto a toda a sua grande felicidade. Assim, a vila continua avançando, embora como prefeito, Hiraku continua trabalhando como sempre fez. Um dia, ele ouve o alarme de Sabuton e rapidamente um dos anjos patrulhando se aproxima para informá-lo que um mensageiro do reino demoníaco chegou. Tia e Lucy acompanham o protagonista para ver esse mensageiro e encontram Bessel. Bessel se apresenta e lhes diz que gostaria de ter uma audiência com a pessoa encarregada do lugar. Hiraku se apresenta como o prefeito, então Bessel lhe concede um presente para comemorar o encontro. Depois, ele informa que tem uma mensagem do Rei Demônio, pois ele gostaria de discutir a situação do assentamento. O protagonista se lembra do que Luluce lhe disse sobre o Rei Demônio, então deduz que eles querem que ele pague impostos por todo o tempo que viveu naquelas terras. Depois de pensar, Hiraku se enche de coragem, assumindo seus deveres como prefeito. Então ele diz a Bessel que se o Rei Demônio estiver disposto a aceitar que eles vivam naquela terra, então ele está disposto a oferecer parte de sua colheita como imposto, pagando uma taxa de 10%. Ao ouvir isso, Bessel se surpreende, então o protagonista se preocupa, pensando que talvez tenha sido muito baixo. Mas para surpresa, Bessel pergunta nervosamente se realmente está tudo bem com isso. Hiraku responde que sim e esclarece que gostaria que viessem recolher o pagamento todos os anos antes do inverno. Bessel aceita, encerrando o acordo muito mais rápido do que o protagonista esperava. Hiraku assina o acordo, estabelecendo que o imposto a ser pago será de 10% de sua colheita total a cada ano. No entanto, isso se limita ao que cultivam nos campos, então não lhes dará nada de leite, ovos, mel ou álcool que produzam. Se o povo do Rei Demônio estiver interessado em qualquer uma dessas coisas, então terão negociações comerciais. Como o protagonista sentiu que foi muito agressivo nas negociações, ele acaba dando um presente a Bessel antes de se despedir. Luluce o elogia por ter feito tão bem e diz que como agora pagam impostos, tecnicamente estão sob a proteção do Rei Demônio. Tia comenta o quão impressionante é a taxa de 10% que eles vão pagar, já que geralmente a porcentagem supostamente é de 50% ou 60%. Annie, além disso, menciona que a ideia de virem cobrar a cada ano foi uma ótima decisão, o que os obriga a reconhecer oficialmente sua residência ali. E se eles vierem cobrar apenas uma vez por ano, não poderão medir com precisão tudo o que realmente produzem. Em outras palavras, praticamente compraram a proteção do Rei Demônio com um imposto real inferior de 10%. Luluce então se emociona porque, além de tudo isso, Bessel lhes presenteou com a medicina todo-poderosa, que funciona se bebida ou se aplicada diretamente sobre uma ferida, algo aparentemente muito valioso. Enquanto isso, no castelo do Rei Demônio, os generais conversam
conversam com Bessel, sem conseguir acreditar que a Vila da Grande Árvore tenha se submetido às suas forças militares, mesmo quando tem força para derrotar um Wyvern. Randan também não consegue acreditar, então diz que ele certamente tem algum motivo oculto. Bessel esclarece que teve a mesma suspeita, mas mesmo assim não teve outra opção senão aceitar suas condições. Afinal, a princesa vampira e o anjo da aniquilação estavam ali mesmo junto ao prefeito. Grat se impacta ao ouvir isso, perguntando com medo se por acaso ele se refere à grande sábia Lucy e a mais forte de todos os anjos. Bessel confirma isso e esclarece que não é só isso, e que também havia um exército de altos elfos e uma matilha de lobos infernais. Além disso, o grupo que os guiou até seu líder foi o trio de anjos assassinos, algo que o levou a pensar que sua vida estava acabada. E apesar de tudo isso, o prefeito sugeriu que estivessem sob a proteção do Rei Demônio, algo a que não pôde negar, ou então teriam se tornado uma força inimiga. Os generais começam a tremer de medo, mas sua atenção se concentra no presente que Iraco lhes ofereceu. Ao abri-lo, vêm maçãs e algumas frutas que nunca provaram. Graf é o primeiro a prová-las e se surpreende com um sabor tão bom. No entanto, a atenção de Bessel se volta para o tecido que envolve as maçãs, e com terror ele percebe que pertence a uma grande aranha demoníaca, uma criatura perigosa com a qual os anteriores reis demônio lutaram alguma vez. Ao ouvir isso, Randall novamente se levanta e se retira, dizendo que renuncia. Por outro lado, em pouco tempo, a Vila da Grande Árvore recebe outra visita do único e verdadeiro governante dos dragões, Dreamer. O grande dragão abaixa sua cabeça em sinal de respeito, enquanto seu assistente entrega a Iraco um presente de sua parte, uma elegante seda que parece ser de grande valor. Iraco agradece, mas pergunta o motivo de sua visita. Gucília explica que seu mestre tem sua guarda localizada ao sul daquele lugar e, apesar de haver bastante distância, os considera vizinhos, por isso decidiram oferecer-lhes uma saudação formal. Iraco então os convida a entrar, então o enorme dragão assume forma humana e, nervosamente, volta a se apresentar ao protagonista. No entanto, Dreamer relaxa completamente, exclamando que aquele lugar é ótimo, assim como seu licor, então ele planeja ficar ali. Gucília esclarece a Dreamer que ele não pode fazer isso, já que muitas pessoas ficarão com raiva se ele não proteger seu lar. Pouco depois, ambos partem com maçãs de presente que Heracles lhes deu. Depois de receber visitas inesperadas, Iraco pensa em como a Vila da Grande Árvore lidará com os visitantes, já que tudo começa a se complicar com as relações diplomáticas. Em poucos dias, o protagonista decide construir uma casa de hóspedes para os visitantes, já que não se sente confortável em convidá-los para sua própria casa. As elfas constroem uma grande casa com capacidade para 30 pessoas, já que é provável que haja grupos grandes de visitantes. E, para não assustar os visitantes, Lia e a elfa instalam um sino para Sabutão, para que assim se possa distinguir se um visitante ou um inimigo se aproxima. Também é estabelecido um grupo de boas-vindas para receber os visitantes, formado por várias pessoas para vigiá-los caso algum inimigo se infiltre fingindo ser visitante. Enquanto isso, Fiora será encarregada de vigiar os visitantes, que ficarem até o anoitecer, já que sendo uma vampira, não tem problema em não dormir por vários dias. Toda a preparação foi posta em prática mais cedo do que o esperado, já que pouco depois recebem a visita de um grupo de homens-fera provenientes de um lugar chamado Vila Uivante. Gas, um deles, esclarece que querem estabelecer relações com a Vila da Grande Árvore. Depois de recebê-los apropriadamente, eles ouvem o que tem a dizer. O grupo explica que sua vila tem tido problemas ultimamente, então o comércio entre eles se tornou instável. Por essa razão, estão procurando alguém novo para comerciar e chegaram até ali porque ouviram que alguém do povo do Rei Demônio estava falando de sua vila. No dia seguinte, Garf fala com o protagonista e diz que eles têm produtos fabricados com o mineral que extraem em sua vila. Entre estes, pinturas, prataria, cristais e mais coisas que gostariam de trocar por alimentos. Ao ver tudo que ele oferece, o protagonista se emociona, dizendo que quer tudo e está disposto a dar suas colheitas em troca. Assim, sua relação comercial com a Vila Uivante começa. Em troca de um barril de vinho, Dreamer concorda em levá-los a todos e carregar com a mercadoria. Dias depois, eles voltam da Vila Uivante depois de terem trocado tudo. Tia informa que o prefeito da Vila Uivante perguntou se alguns dos seus poderiam ir viver na Vila da Grande Árvore, totalizando umas 20 mulheres. E como ele ainda precisa de mais gente para trabalhar, Iraco concorda com a condição de que enviem pelo menos 2 homens jovens, já que a população já é quase em sua totalidade de mulheres.
Dias depois, as garotas da Vila Uivante chegam, mas quando apresentam os 3 jovens que trouxeram, o protagonista percebe que houve um mal-entendido, já que esses 3 jovens acabam sendo crianças pequenas ainda. Mesmo assim, ele não tem outra opção senão dar-lhes as boas-vindas em sua vila. Em pouco tempo, os novos habitantes se adaptam à vila, embora algumas das novas garotas ainda desmaiem ao ver Sabutão e os lobos. Hiraku nota que uma delas usa magia e percebe que absolutamente todos ali podem usar magia, incluindo os lobos, Sabutão e até a abelha gigante e o slime. Novamente, ele comenta que é o único que não pode fazê-lo, mas uma das novas garotas tenta animá-lo, dizendo que as crianças também não podem usar magia, já que não aprenderam. Hiraku pensa consigo mesmo que até eles o superaram em pouco tempo, mas ainda assim se concentra nas coisas que pode fazer. De repente, o som de uma explosão e um tremor o distraem, e, em pouco tempo, Gran-Maria aparece e o informa que um Grappler e um Blonde Viper estão lutando na área norte da floresta. O chão treme cada vez mais forte, o que preocupa bastante Gran-Maria, já que se continuarem assim, poderiam afetar a vila e seria muito perigoso se envolver sem um plano. O protagonista pensa com tranquilidade e, depois de alguns segundos, pergunta a Gran-Maria se essas criaturas que estão brigando comem. O anjo diz que sim, por isso, pouco depois, vemos Hiraku voando. Apesar do aparente perigo, ele simplesmente diz que sempre se perguntou qual seria o sabor da carne de urso. Ao chegar, ele se depara com uma serpente gigante lutando contra o enorme urso lutador. O rei propõe ir pedir ajuda imediatamente, mas Hiraku lhe diz para simplesmente abaixá-lo. O anjo obedece rapidamente, e assim Hiraku derrota as bestas facilmente com sua lança. Ao ver o cadáver do enorme urso que uma vez o atacou, Koro fica observando, aparentemente oprimido ao se dar conta do grande poder do protagonista. Os 3 anjos também ficam completamente incrédulas, já que nem elas conseguiriam derrubar um monstro assim com um único ataque. Ao voltar para casa, o protagonista prepara um ensopado ao vinho com a carne do urso e frita a carne da serpente, que acaba sabendo a frango. Poucos dias depois, um grupo de anões idosos liderados por um homem chamado Donovan chegam como visitantes. Donovan comenta que ouviram que ele tem álcool de alta qualidade na Vila da Grande Árvore, então gostariam que ele compartilhasse um pouco de seu vinho com eles. Em troca, eles podem fabricar álcool usando outros produtos de seus campos, já que passaram a vida estudando a produção de álcool e têm a tecnologia necessária para isso. Isso é suficiente para convencer as garotas, então, em pouco tempo, Donovan e seus homens começam a trabalhar no álcool imediatamente. Depois de todo um processo, Donovan dá um pouco de uísque recém-destilado ao protagonista, que se surpreende com a força da bebida. Depois de um tempo, Donovan e seus homens acabaram ficando na vila, trabalhando como cervejeiros. Então, ele faz uma festa de celebração com o novo álcool, e até Dreamer comparece e acaba se embriagando como de costume. Dias depois, Sabutão toca o alargue, e o protagonista se prepara para atacar com sua lança quando vê um dragão que não parece amigável se aproximar diretamente. Mas antes que possa fazer algo, Dreamer atinge o dragão para que ele se afaste. No entanto, um terceiro dragão aparece voando diretamente em direção ao protagonista, que não tem outra opção senão atacar. Seu primeiro ataque estranhamente falha por pouco, então ele se prepara para lançar seu segundo ataque. Mas antes que possa fazê-lo, Dreamer aparece à sua frente, exclamando para que ele por favor pare. Depois, Dreamer se apresenta em sua forma humana junto com Grafalon, sua esposa, e sua filha Lasti. Dreamer explica que, aparentemente, as constantes escapadas de Dreamer para ir à Vila da Grande Árvore despertaram suspeitas em sua casa, já que sempre que ia à vila levava todo tipo de presentes valiosos e acabava passando a noite dormindo na casa de hóspedes, para não voltar bêbado para casa. Quando o mal-entendido é esclarecido, a esposa e a filha de Dreamer pedem desculpas ao protagonista. A família de dragões, pouco depois, fala sobre o quão ameaçadora é a vila de Hiraku. A esposa de Dreamer comenta que nunca pensou que conheceria alguém que tivesse a força para dominá-los. Lasti concorda, já que sua mãe nem mesmo conseguiu se defender do ataque de Hiraku anteriormente, tendo que desviar. Sua mãe lhe diz que isso foi graças à aranha, que é uma velha amiga sua, mas se não a tivesse tirado do caminho naquele momento, provavelmente não estaria viva, já que não podem ignorar esse tipo de poder.
A esposa de Dreamer diz a Last que ela terá que viver naquela vila por um tempo, para que se certifique de que esse poder nunca se volte contra eles. Os dragões, sem poder discutir, Last se torna habitante da Vila da Grande Árvore, pois o protagonista nunca tem problema em aceitar mais ajuda. Last se apresenta um pouco nervosa, pedindo para que a chamem de Last e perguntando o que deveria fazer. Em pouco tempo, ela começa a trabalhar na vila, mas devido à sua força monstruosa de dragão, quase tudo o que ela faz acaba em desastre. Mas, depois de pensar um pouco, o protagonista consegue o trabalho perfeito para a garota e deixa Last encarregada das relações diplomáticas da vila. Isso se deve ao fato de que todo mundo teme os dragões, que além de terem poder, seu conhecimento e sabedoria também são incríveis. Iraku descobre que dar esse cargo a Last funcionou perfeitamente, já que quando Bessel foi à vila para comprar laranjas, acabou comprando um monte de frutas devido ao quanto Last o intimidou, sem sequer tentar. Bessel volta ao castelo do Rei Demônio e informa aos outros generais que agora a Vila da Grande Árvore tem dragões e, devido ao poder militar que não para de crescer na vila, deve mantê-los vigiados, tendo cuidado para que não os descubram ou poderiam considerar um ato de agressão. Sem mais opção, Bessel tem um plano e pouco depois decide enviar sua filha Florem para viver na vila para investigar sem levantar suspeitas. Apesar de a garota estar muito confiante de que não seria grande coisa, logo ela percebe o enorme poder militar da vila e toda a sua confiança a abandona. Ainda assim, ela decide continuar trabalhando na vila e se torna amiga de Last. Em pouco tempo, quando chega o outono, todos desfrutam mais da comida. Um dia, ao comer um ensopado com as garotas, o protagonista menciona o quanto seria melhor se pudessem conseguir comida do mar. Isso chama a atenção de todas, que não demoram a perguntar o que ele quer dizer com comida do mar. Iraku explica que fala de coisas como bacalhau, caranguejos ou tamboril, já que com isso e outros ingredientes poderiam preparar um ensopado muito melhor. Fiora começa a investigar sobre o que ele disse, enquanto Tia se pergunta se os caranguejos realmente podem ser comidos, já que são muito duros e selvagens. Apesar de tudo, ele tem suas dúvidas, mas a emoção as vence e elas se mobilizam imediatamente. Florem lhe comenta que há uma cidade portuária dentro dos limites do reino demoníaco ao sul da vila, onde fazem muito comércio com produtos oceânicos. Então poderiam conseguir os peixes ali e ela poderia pedir ajuda a um comerciante que conhece. Tia se oferece para levá-las voando até lá, então ambas partem imediatamente. 3 dias depois, elas voltam junto com Michael Garon, o presidente da empresa. Depois que este se apresenta a Iraku, ele lhe mostra todos os produtos marinhos que trouxe da cidade de Chachato. Michael é bastante direto em sua visita e esclarece que tem como objetivo sugerir mais oportunidades para que comercializem bens e negócios. Além disso, propõe se tornar o fornecedor governamental oficial para a Vila da Grande Árvore, o que significa que ele quer gerenciar todo o comércio entre eles e o mundo exterior, já que pode conseguir várias vezes mais valor ao trocar os valiosos produtos que produzem. Tia e Lucy se encarregam de dar uma olhada na lista de produtos dos quais a empresa de Michael se encarrega. Depois de discutir vários temas importantes, Michael parte novamente para sua cidade. Sendo levado por Leste, Iraku comenta que Michael parece ser um comerciante hábil, então será de grande ajuda que ele se encarregue de suas negociações, especialmente se terminarem obtendo mais benefícios ao comerciar. E embora realmente parecesse um comerciante mais hábil e calmo, quando ele se afasta o suficiente da vila, Michael mostra todo o medo que está escondendo, bastante aliviado de ter sobrevivido e de ter conseguido finalizar seu negócio com aquele grupo tão aterrorizante. Ele vai feliz, já que é o melhor negócio de sua vida. Depois de tudo isso, o protagonista e as garotas finalmente provam a autêntica comida do mar, que acaba sendo tão boa que Iraku pensa em pedir camarões ou lulas da próxima vez. Algum tempo depois, pela 3ª vez, um dragão ataca a vila, e o esquadrão de 3 anjos não consegue detê-lo. Então, o protagonista observa o dragão bastante alerta, perguntando-se se por acaso ele estaria relacionado com Dreamer. Mas o dragão fica alguns segundos sem fazer nada, apenas olha para o protagonista e depois lança uma bola de fogo na floresta, exibindo seu poder e praticamente desafiando. Portanto, Iraku usa sua lança e em poucos segundos derruba o dragão, fazendo com que ele caia na floresta. Quando ele vai investigar, encontra uma garota albina que admite a derrota e se rende, despreocupadamente. O protagonista pergunta por que ela queimou a floresta, mas a garota não consegue pensar em nenhuma desculpa. No entanto, Dreamer aparece preocupado e se desculpa com Iraku, explicando que ela é Hakuren, sua irmã mais velha. Hakuren diz que a culpa é toda de Dreamer, já que ele disse que iria entregar a Leste
como esposa ao prefeito da Vila da Grande Árvore algum dia, porque queria ver ela mesma que tipo de pessoa ele era. Dreamer clama que certamente disse algo assim apenas estando bêbado, coisa que não estranha o protagonista. Irako pergunta se ela não podia visitar normalmente, mas Hakuren responde que queria brincar um pouco com ele, já que todos falam de quão forte ele é, além de que quis desabafar sua frustração, pois não consegue acreditar que sua pequena sobrinha, sendo 900 anos mais nova, encontre um marido antes dela. O protagonista repreende, dizendo que mesmo que queira brincar não pode causar problemas às pessoas. Depois de ser repreendida, Hakuren não tem outra opção senão limpar a bagunça que causou. Dias depois, Hakuren se acomoda facilmente na vila, comendo despreocupadamente junto com Dreamer como se estivesse em sua própria casa. Leste se desculpa pelo comportamento de sua tia, já que ela está causando muitos problemas, mas o protagonista a garante que não é nada pelo que ela deva se desculpar. Depois de comer, Hakuren diz que ouviu que ele tem jogos de tabuleiro bastante divertidos naquele lugar, então pede ao protagonista para jogarem das partidas. Pouco depois, Hakuren, Dreamer, Leste e, claro, o protagonista decidem jogar Mahjong, mas a pedido do clã de dragões eles fazem uma aposta, estabelecendo que o perdedor terá que tirar uma peça de roupa como castigo. Ao ver a perigosa competitividade dos dragões, Irako se preocupa, tendo o pressentimento de que tudo dará errado. Pouco depois, sua preocupação aumenta ao perceber que os dragões realmente odiavam perder, o que os faz começar uma partida muito séria de Mahjong. Depois de várias partidas, as preocupações do protagonista se tornam realidade, pois ele é o único que termina tendo apenas uma peça de roupa restante. Para sua desgraça, ele acaba perdendo a última partida, então é obrigado a se despir. Enquanto isso, no castelo do Rei Demônio, os generais também se enchem de preocupação, pois receberam os relatórios de que o dragão antigo Hakuren foi visto na Vila da Grande Árvore. Então agora ele tem poder suficiente para conquistar um país. Greth se altera e pergunta se está tudo bem que eles fiquem sem fazer nada. Mas o Rei Demônio Galgardo nem mesmo se interessa no assunto e comenta a Bezel que sua filha está de mau humor ultimamente, já que não lhe disse nada o dia todo além de bom dia. Então ele teme que esteja na sua fase rebelde. Greth tenta voltar ao assunto e o adverte que precisa se concentrar em preparar suas forças militares imediatamente. Mas quando tenta falar com Raindan, percebe que este fugiu, deixando apenas sua carta de renúncia pela metade. Por outro lado, depois de ter atacado a Vila da Grande Árvore, Hakuren decide ficar, e como ela se dá bem, torna-se professora da vila, ensinando leitura, escrita e matemática às crianças da vila. Um dia, algumas garotas lâmias visitam a vila, trazendo tesouros e pedindo que lhes perdoem a vida. Elas explicam que, em algum momento, os filhos de Kuroko decidiram limpar uma masmorra que encontraram no meio da floresta, então as lâmias foram obrigadas a fugir rapidamente de suas casas. E, embora os lobos não soubessem o que estavam fazendo, lhes causaram muitos problemas. Assim, Irako decide trocar as gemas preciosas que as lâmias extraíram por alguns de seus cultivos. O protagonista lhes diz que gostaria que continuassem comerciando, e muito felizes com isso, as garotas então voltam para seus lares originais. Depois disso, as lâmias formaram o serviço de entrega das lâmias e começaram a transportar os produtos comerciais da vila, tornando-se vizinhas de confiança. E com isso, o aumento do comércio com outras cidades e zonas, a vila alcança um novo nível. Então Irako decide expandir-se e plantar ainda mais cultivos. Por outro lado, em um castelo, 3 garotas conversam sobre o poder militar que a Vila da Grande Árvore está acumulando, possivelmente planejando algo muito ruim. Elas comentam que certamente estão convencendo Floren a ficar ali para poder usá-la como refém se necessário. Portanto, elas pedem à princesa que comece a reunir suas tropas imediatamente, antes que seja muito tarde. A princesa então concorda, dizendo que devem derrotar essa vila e salvar Floren. Enquanto isso, Floren trabalha tranquilamente em seu escritório, já que ela se encarrega da contabilidade da vila. Seu pai, Bezel, a visita pouco depois e a informa que a filha do Rei Demônio, a princesa Yuri, está reunindo tropas e se preparando para uma campanha militar. Floren se surpreende e pergunta por que a princesa faria algo tão absurdo. Bezel explica que, desde que ela se foi, alguns seguidores aproveitaram para encher a cabeça da princesa de meias verdades. E por seguidores, ele realmente se refere às 3 filhas de pessoas muito importantes, que, segundo Floren, são apenas como um trio de idiotas politicamente poderosas. Bezel revela que o lugar que planejam atacar é a Vila da Grande Árvore. Então Floren se altera, exclamando que deveriam saber o quão ridiculamente poderosa é essa vila, depois de todos os relatórios que ela enviou. Seu pai explica que os relatórios pareciam ser tão ridículos que começavam a parecer pouco realistas. E embora ele tenha tentado que o Rei Demônio detivesse tudo, ele é muito mole com sua filha, então ele não fez nada. Ele diz que as tropas da princesa se mobilizarão no dia seguinte e suas forças somam 300 homens. Ele esclarece a Floren que ela não pode deter a princesa sozinha, porque se o fizer, a considerarão inimiga do reino demoníaco. Por isso, é melhor que ela peça a alguém da vila para derrotar as forças da princesa, já que assim eles desistirão e voltarão para casa. No entanto, também
também não podem deixar que todos saibam sobre essa situação, já que tudo poderia terminar com a violenta destruição do reino demoníaco. Então, basicamente, Florin tem que mostrar às tropas as diferenças entre o poder militar sem realmente mobilizar as forças da vila. Portanto, no dia seguinte, as lâmias se encarregam de demonstrar sua força monstruosa aos soldados da princesa, criando caos sem esforço em segundos. Absolutamente todos os soldados se rendem, aterrorizados, implorando que eles perdoem a vida. As lâmias se surpreendem com a facilidade com que foi, perguntando se realmente vão dar 10 caixas de maçã só por isso. Depois de ter presenciado isso, as 3 garotas que iniciaram tudo se apresentam na vila. Ali, Florin explica a Irako que elas viverão na vila, dizendo de forma ameaçadora às garotas que elas trabalharão como se suas vidas dependessem disso. Além das 3 garotas, a princesa Yuri também se apresenta, mas Florin omite o fato de que ela é filha do rei demônio e não diz a Irako. Em vez disso, ela diz que ele não precisa dar a ela tratamento especial, então pode colocá-la para trabalhar enquanto estiver ali. Irako então pede a Florin que lhe mostre a vila, e em uma vez que as deixa sozinhas, elas adverte que, se trabalharem de forma honesta, sua tentativa contra a vila será perdoada. Depois de mostrar-lhes todo o lugar, o trio de garotas nobres fala do quão ridículo é que pessoas tão importantes como elas tenham que ficar em um lugar que está no meio do nada. Por isso, na noite, as 3 tentam encapar, mas desmaiam de susto ao ver os lobos infernais nos arredores e um dos filhos de Sabuton. Depois de várias tentativas falhas, elas desistem completamente. Então ajudam Florin com a montanha de trabalho de escritório que ela tem pendente, tornando-se as garotas da prefeitura. Enquanto isso, depois de conhecer bem a vila por alguns dias, a princesa Yuri fica muito surpresa, dizendo que não consegue acreditar que este mundo assim exista fora do reino demoníaco. Ela admite que sempre foi muito ignorante do mundo exterior, chegando até a levar guerra e conflito para aquela vila tão pacífica e maravilhosa. Durante vários dias, a princesa e as garotas da prefeitura passaram a maior parte do tempo ajudando nos cultivos e trabalhando em atividades da vila, convivendo com as crianças e habitantes. Depois de um tempo, a princesa Yuri finalmente parte, dizendo que aprendeu muito durante a sua estadia na vila, pelo que está muito agradecida. Por outro lado, as garotas da prefeitura ficam, já que depois de tanto tempo ficaram encantadas com a comida da vila e os demais benefícios. Assim, elas decidem ficar sob a desculpa de que ainda tem muitas coisas para aprender e lhes resta muito trabalho a fazer. Pouco depois da partida de Yuri e as colheitas pré-inverno, e como resultado, colheram tanto que os vegetais nem sequer cabiam no armazém. Devido a isso, Last pergunta se pode levar alguns cultivos para seu pai, o que o protagonista concorda sem problema. Hakuren também pergunta se ela pode levar alguns para seu pai, e Haku também concorda, mas por pura curiosidade ele pergunta quem são seus pais. Ali, eles descobrem que os pais de Hakuren são temidos dragões que vivem separados no norte e no sul, conhecidos como o Dragão Imperador e o Dragão Furacão Rai. Logo, Hakuren parte para levar os cultivos para seus pais, enquanto Lestia leva os cultivos para os seus. Depois disso, Lestia continua até a cidade de Shashato para deixar as colheitas que enviam para lá. Estando lá, Michael lhe pede para exterminar um monstro que tem atacado os bosques mercantes. Esse monstro acaba sendo um Shanko, uma espécie de peixe que Irako aparentemente havia mencionado antes. Portanto, Lestia se emociona, derrotando o monstro facilmente, para depois levar o protagonista a carne de Shango que lhe deram em agradecimento por vencer o monstro. Por outro lado, quando Hakuren volta, ela traz consigo um grupo de elfas da montanha que queriam se mudar para a vila. A líder do grupo explica que normalmente vivem nas montanhas, mas ultimamente tem sido difícil para elas encontrar comida. O protagonista não precisa ouvir mais, pois imediatamente começa a planejar onde poderão ficar enquanto constroem sua futura casa. Isso deixa o grupo de elfas da montanha muito feliz, e em pouco tempo elas se tornam residentes oficiais da vila. Assim, o tempo passa e, pouco a pouco, o outono desaparece à medida que o inverno se aproxima. Ele então vai para o quarto de Lulutsi. Aparentemente, ela não se sentia bem há algum tempo e estava acamada. Tia e Senna a acompanham, mas depois de fazerem perguntas e ouvirem seus sintomas, chegam à conclusão de que Lulutsi está grávida, algo que surpreende tanto a ela mesma quanto a Irako. O tempo passa o suficiente para que a barriga de Lulutsi cresça bastante. Ela explica que a vila ficou alvoroçada de alegria quando souberam da gravidez, enquanto ela mesma acabou sendo a mais tranquila sobre o assunto. Ainda assim, o protagonista acaba se preocupando com ela cada dia, embora Lulutsi lhe garanta que está bem. Então, Irako volta à sua rotina, certificando-se de que as coisas dentro da casa estão em ordem e cuidando das plantações contra pragas. Nenhuma das pragas normais de jardim que ele conhece existe neste mundo. Em vez disso, existem umas estranhas coisas pretas que vivem nas plantas e comem suas folhas. Por sorte, os filhos de Sabuton, Kuro e os outros voltam a detectá-las, então ainda não causaram nenhum dano real. A forma de se livrar delas é simplesmente usando a todo-poderosa ferramenta agrícola como regador,
que aparentemente tem o poder de eliminar as pragas do jardim. Os campos que foram ampliados atingiram um tamanho bastante grande, então controlá-los agora é mais fácil. Ainda assim, Hiraku se sente muito feliz ao ver todos os cultivos progredirem. E assim, como os cultivos progridem, os animais também progridem, pois, pouco depois, informam a Hiraku que as vacas deram à luz bezerros. O protagonista então se esforça para melhorar cada vez mais a vila e até constrói um canteiro de lindas flores para decorar. Além disso, o trabalho agrícola também se encarrega de construir todo tipo de coisas que os aldeões lhe pedem, incluindo brinquedos para as crianças. Algo que lhe é fácil com a ferramenta agrícola onipotente, apesar de não ter experiência em construção. De vez em quando, todos também se unem no treinamento de batalha, já que Annie e a servente aconselharam a fazer treinamentos regulares, apenas por precaução. Um dia, Senna corre preocupado até o protagonista, advertindo-o de que há um homem estranho na vila. Quando Hiraku vai investigar, ele de fato encontra um homem estranho prostrando-se diante da estátua do deus do mundo que ele esculpiu há bastante tempo. Pouco depois, eles descobrem que o homem é o progenitor dos vampiros e, tecnicamente, o avô de Lulutzi e Fiora. Ele explica que, ao ouvir que Lulutzi estava grávida, teve certeza de que devia haver algum erro, mas ao vê-la, percebe que é verdade. Ele apenas se surpreendeu, já que, ao que parece, os vampiros costumam continuar com a sua linhagem, formando novos pactos de sangue, mas isso acontece raramente. Ainda assim, Bargrave se mostra feliz, dizendo que os filhos são um tesouro e que ele deve cuidar dos seus. O homem então se desculpa por ter entrado na vila sem cumprimentar e explica que, no início, só planejava dar uma olhada para depois ir embora, mas foi atraído por uma presença, exatamente a estátua debaixo da grande árvore, já que é um esplêndido retrato do grande criador. O protagonista então lhe pergunta se, por acaso, ele conheceu a Deus, e Bargrave responde que sim, uma vez ao nascer. Ele garante que lhe disse para se esforçar, apesar de que nasceria com um corpo ligeiramente anormal. Bargrave explica que se lembra de Deus, mas por alguma razão não consegue lembrar a aparência exata e, mesmo depois de ter tentado inúmeras vezes, nunca conseguiu criar algo tão parecido com ele como o protagonista o fez. Apesar do quão animado o homem está, o protagonista esclarece que a estátua pertence à vila, então ele não pode oferecê-la. Bargrave desanima notavelmente, mas o protagonista então decide esculpir outra estátua para ele, deixando-o feliz. Portanto, pouco depois Bargrave parte, mas não sem antes agradecer a estátua e pedir ao protagonista que cuide de Lulutzi. Hiraku comenta que, no final, ele acabou sendo uma pessoa fácil de lidar. Fiora diz a ele que, sim, apesar de ser uma pessoa incrivelmente importante e de alto ranking, algo de que Hiraku não estava ciente. Bargrave, por sua vez, volta ao templo depois de 50 anos, dizendo que quer consagrar a estátua que Hiraku fez no melhor lugar. O ancião encarregado do templo fica fascinado ao ver a estátua, dizendo que devem se certificar de que todos conheçam o nome do escultor. Bargrave responde que não é uma boa ideia, já que Hiraku parece não ser o tipo que aprecia essas coisas, e não quer fazer nada para perturbar sua vida pacífica. Ainda assim, ele garante que podem apoiá-lo em silêncio, então ele ordena ao ancião que comunique a todos os outros templos que sejam respeitosos com ele, assim como com a Vila da Grande Árvore. Algum tempo depois, ele envia um elegante e valioso piano de grande qualidade para a vila. Hiraku se nega a aceitá-lo como pagamento pela estátua. Então Bargrave disse que então é um presente para celebrar a gravidez de Lulutzi. O piano é colocado na sala de jantar da vila e pouco depois, outro para a prática, a pedido das garotas da prefeitura que não se atreveram a tocar o piano mais elegante por medo de estragá-lo. Os pianos foram um sucesso, já que todo mundo queria tocar, embora as únicas que podiam tocar bem eram Floren e as garotas do reino demoníaco. Mas mesmo assim, todas as outras desfrutam praticando juntas para melhorar. Essa segunda temporada já começa a todo vapor com a Last Moon. A nossa dragoa, que agora cuida das relações diplomáticas da aldeia da Grande Árvore, tá dando um passeio com a Flora, a filha do conde. Elas mostram pra gente como a aldeia cresceu. Aquilo que começou como uma cabaninha simples agora tem campos de cultivo que se perdem de vista. A Senna e o resto das elfas estão cuidando dos tomates, enquanto as elfas da montanha assumiram a herradura e a fabricação de itens. E não, os anões não estão nas forjas. Eles ficaram com a nobre missão de produzir a bebida da galera. A Hakuren continua no comando da creche, e a administração tá nas mãos da Urushi, da Tia e da Ria. A Flora tá gravando um vídeo de apresentação do local, e quando chega a vez do Hiraku, ele se apresenta oficialmente como o prefeito. O clima na aldeia tá de empolgação total, porque o pessoal tá esperando mais de 100 novos moradores.
O Hiraku dá a ideia de criar uma área nova só para eles, então é hora de começar a derrubar algumas árvores. Os homens lagarto ficam super motivados com o projeto, e como vai precisar de muita comida, o Kuro e os filhos dele assumem a caçada. Todo mundo tá ansioso e nervoso para receber os novatos, praticando sem parar para que tudo saia perfeito. Um pouco depois, para dar aquela relaxada, a Anne prepara uns sanduíches novos para o Hiraku. Ele até se surpreende com o capricho dela e comenta que são perfeitos para comer enquanto trabalham. Como a Frau tá atolada de serviço, o Hiraku decidiu levar um lanchinho para ela. Chegando lá, ele viu que as meninas da administração estão passando um sufoco com uma montanha de documentos que não acaba nunca. O Hiraku tenta acalmar os ânimos, avisando que a Frau vai trazer reforços. Dito e feito, a Frau aparece com as novas recrutas do Reino Demônio que vieram pra cá achando que isso ia melhorar o status social delas. É hora de colocar a mão na massa. Elas montam a equipe administrativa rapidinho, mas quase caem duras do coração quando dão de cara com a Zabuton e o Kuro. Mais tarde, a Grã-Maria avisa o Hiraku que já inspecionou a área da nova aldeia e que tá tudo seguro. A Ria chega logo depois e explica que a localização nova fica rio abaixo por uma questão de vantagem estratégica. O Hiraku não entende muito bem e ela manda a real. É para garantir a segurança deles no pior dos cenários, tipo uma rebelião. Prevenir é melhor que remediar. Chegando lá, o Hiraku fica surpreso ao ver que o lugar também tem uma árvore gigante. O reconhecimento tá feito e a equipe começa a abrir caminho pela floresta. O problema é que eles não são o Hiraku. Por mais que tentem, não conseguem cortar as árvores direito. No fim das contas, sobra pro Hiraku derrubar tudo e abrir a estrada. Eles até usam os troncos para improvisar uma ponte menor, já que uma ponte grande demais poderia ser usada por monstros gigantes. Uma lógica impecável, diga-se de passagem. Depois disso, o Hiraku limpa a área ao redor da segunda grande árvore e constrói um canal para levar água do rio até a nova aldeia. A Ria avisa que o progresso está muito rápido e manda o chefe descansar, já que ele fez o trabalho pesado quase todo sozinho. Ele aceita e os homens lagarto assumem a construção. Como o Hiraku não consegue ficar parado, ele usa o tempo livre para esculpir uma estátua da Zabuton. Aru Hushi aparece carregando o bebê, dá uma bronca nele por não estar descansando e ele finalmente obedece à esposa. Ele comenta com ela que preparou todos os materiais de construção com calma. Lembra quando ele fez a primeira cabana e sofreu para carregar madeira? Agora, com a ajuda do pessoal e um pouco de magia, levantar as casas é muito fácil. Em tempo recorde, as elfas erguem as estruturas. As elfas da montanha mostram uma força absurda, deixando até os homens lagarto um pouco assustados. Eles até colocam uma placa proibindo o arremesso de madeira. A segurança em primeiro lugar. A aldeia toma forma rapidamente. A Ria pergunta exatamente quantas pessoas estão vindo, mas o Hiraku não tem um número exato. A conversa é interrompida pela Grã-Maria, que traz uma mensagem urgente do Sr. Dryan. Mudando de cena, o Dryan aparece na forma humana e pede desculpas. A situação foi mais urgente do que ele imaginava. O Hiraku pergunta por que ele não mandou um mensageiro. O Dryan explica que até mandou um Wyvern, mas voar mais rápido que o próprio Dryan é outra história. Sem rodeios, ele apresenta os novos moradores, os Minotauros. O Hiraku esperava outra coisa, mas logo conhece o Gordon, o líder do grupo. Ele conta que foram expulsos de suas terras e vagaram por muito tempo buscando ajuda. O Dryan viu que tinha muitas crianças no meio deles e sentiu que a situação era crítica. São 72 Minotauros no total. O pessoal logo prepara mingau de arroz, já que não conhecem os costumes alimentares deles. O Golf, um dos homens lagarto que já morou com Minotauros, se oferece para ajudar na comunicação e ver do que eles precisam. O Hiraku dá o sinal Herc. O grande problema surge logo depois. O Hiraku percebe que as casas novas são pequenas demais para os Minotauros. Eles são alocados temporariamente em uma casa maior, e o Hiraku decide que vai ter que construir um espaço novo só para eles. Nesse momento, a Frau avisa que o pai dela, o Conde Kron, acabou de chegar com mais refugiados. O Conde está exausto, ele teve que usar magia de teletransporte para salvar toda essa galera da guerra. O Hiraku manda ele descansar e vai conhecer o novo grupo. São centauros, e eles também não são nada pequenos. A representante dos Minotauros, a Grinwald, chega com uma atitude bem arrogante. Ela manda o Hiraku tomar cuidado para onde olha e pergunta se ele não vai se apresentar. Meio nervoso, ele diz que é o prefeito. Ela se apresenta como uma parente de um nobre importante e recomenda que o Hiraku tome cuidado com ela. Sente a tensão no ar. A Grinwald continua reclamando da demora, até que uma das oficinistas, a Latiase, pede para ela ter paciência. Ela explica que entende o cansaço da viagem, mas que agora eles estão seguros nas terras do Conde Kron. O Hiraku não entende nada de regras da nobreza, então deixa a Latiase resolver a situação. A Grinwald se ofende, manda ela cuidar com as palavras e a chama de garota da aldeia.
É aí que a Latiase se apresenta oficialmente como a filha do Conde Dorova. A Minotauro arrogante percebe na hora que está falando com alguém muito acima dela na hierarquia. Ela muda de tom no mesmo instante, baixa a bola e pede perdão ao Hiraku pela insolência. O Hiraku, sempre muito tranquilo, diz que tá tudo bem. A Latiase se oferece para ajudar, e o Hiraku pergunta se tá tudo bem na terra natal dela por causa da guerra. Ela agradece a preocupação, mas diz que não há com que se preocupar. Enquanto isso, as outras meninas da administração acham que a Latiase se livrou do trabalho e não vai voltar para terminar a papelada. Voltando ao problema das casas, o Hiraku entende que não tem como encolher os gigantes. Ele pergunta quantos são. A Grinwald responde que são 40 adultos e 64 crianças. É muita gente. A Huruyashi sugere colocar as meninas lâmias para dividir a masmorra do sul com eles por um tempo. A ideia parece ótima, mas a Ria joga real. Então, para que a gente construiu a aldeia nova? O Hiraku pede para ela não jogar sal na ferida. Mais tarde, as lâmias trazem um novo grupo de jovens que encontraram. O Hiraku vai se apresentar, mas as garotas não falam muito. Ele até pergunta se o tronco que elas estão segurando é para sentar. O detalhe é que o tronco fala e se apresenta como Ig. Elas são Niu Daphne, espíritos da floresta que podem se transformar em plantas. O problema é que se forem atacadas na forma de árvore, perdem a capacidade de se transformar por um tempo. A Ig explica que vieram parar na Floresta da Morte depois que humanos destruíram as terras delas. No caminho, conheceram o comerciante Michael, que falou super bem da aldeia. O Hiraku vê que essas almas passaram por muita coisa e oferece um banquete. Ele pergunta o que elas querem comer. A Ig diz que não precisam de nada. O Hiraku insiste, lembrando das frutas incríveis que o Michael transportava. A Ig revela que o segredo não é a fruta, mas sim a qualidade da terra. Se a aldeia cultiva coisas tão boas, a terra deve ser maravilhosa. O Hiraku entende que basicamente elas se alimentam da terra e leva o grupo para um campo de cultivo vazio. As garotas ficam maravilhadas e explicam que só precisam de água limpa, luz do sol e uma terra magnífica. Vendo o tamanho delas, o Hiraku comemora achando que finalmente encontrou moradores do tamanho perfeito para as casas que construíram. O balde de água fria vem logo em seguida quando a Ig avisa que elas preferem ficar ao ar livre. O Hiraku tenta convencer, mas não tem jeito. No final das contas, os jovens minotauros que cabem nas casas ficam lá provisoriamente. Os centauros vão dividir os estábulos. A aldeia que deu tanto trabalho para construir vai ficar vazia por um bom tempo e a equipe vai ter que projetar casas novas para todos esses gigantes. A Ria já fica na empolgação total para começar a obra. E para fechar, a gente descobre o que a Latiase falou em particular para Grinwald. Ela entendeu que o Minotauro só queria o melhor para o povo dela, mas explicou que o Hiraku é a autoridade máxima ali, superior até o próprio Conde Kron, que é um dos 4 generais do Rei Demônio. Foi por isso que a arrogante se ajoelhou de forma tão humilde para pedir perdão. A Latiase definitivamente merece uma estrela dourada depois dessa. Um tempo depois, o Hiraku resolveu chamar os líderes de cada raça para trocar uma ideia. Ele queria se desculpar por ainda não ter as casas prontas e, de quebra, pedir uma mãozinha para agilizar a construção do novo lar deles. A Grotwall, toda prestativa, mandou logo um comando dado e missão cumprida. O Hiraku até tentou dizer que não precisava de tanta formalidade, mas aí ele viu as placas que a Lulutir estava levantando com instruções. Seguindo a dica, ele mudou o tom e deu permissão para a Grotwall se impor mais, dizendo que botava muita fé no trabalho dela. A bicha ficou toda motivada. Enquanto isso, a Lulutir comemorava a atuação de mestre do Hiraku. Ele aproveitou o embalo e apresentou os representantes de cada raça. A Lulutir cuidaria dos centauros, a Nard dos minotauros e a Mamu dos Niu Daphne. A Mamu, inclusive, veio do vilarejo dos uivadores com a Senna, que foi quem deu o empurrãozinho para ela subir de cargo. Agora o foco era total nas novas moradias. Como as casas de antes eram feitas para humanos, eles precisavam de algo que comportasse o tamanho da galera. Depois de escolherem os locais perfeitos para as vilas dos centauros e dos minotauros, o Hiraku pediu ajuda para Last e para Hakuren para abrir os caminhos. As duas ficaram empolgadas, viraram dragões e já foram logo perguntando quanto do bosque precisavam tostar. O Hiraku deu um freio nelas, avisando que não era para queimar nada, e pediu para voltarem ao normal. Só que, na forma humana, as duas começaram a derrubar a árvore no soco mesmo para abrir passagem. A Hakuren, que é competitiva num nível absurdo, deu um chute que abriu um caminho gigante e ainda tirou onda com a Last. O clima começou a esquentar entre as duas, mas o Hiraku acalmou os ânimos antes que elas destruíssem a floresta inteira.
Caminho livre, o Iraco e o pessoal prepararam o canal do rio para levar a água para as duas vilas novas. Nesse meio tempo, a Lulu Tear mostrou que já estava bem melhor controlando a própria força bruta. Enquanto isso, em outro canto, a Anne se encontrou com a Lulu Xi para entregar umas roupinhas para o pequeno Alfred. Coisa fina, viu? Tudo design exclusivo da grandíssima Zabuton. Já o Iraco foi conferir a segunda vila, onde as casas gigantes estavam quase prontas. E não era só a casa que era grande não, os móveis acompanhavam o tamanho. Ele achou as camas meio curiosas, mas o líder dos Minotauros explicou que o design era estratégico para os chifres deles não ficarem batendo em nada. As casas dos centauros também ficaram prontas, mas o visual lembrava mais estábulos, o que faz todo sentido, já que eles têm esse jeitão de cavalo. O detalhe é que, como os centauros sofrem para passar por portas comuns, eles preferem usar cortinas, e para os dias de chuva, portas de correr. Tudo estava fluindo bem nas vilas do Grande Árvore, mas o pequeno Alfred resolveu acordar meio virado no girassol. A Anne chegou na Lulu Tear, pediu licença e, em 2 palitos, fez o pequeno abrir um solizão. A Lulu Tear ficou impressionada e quis saber o segredo, mas a Anne só mandou "Isso é segredo de mãe, viu?" Passou um mês e, com todo mundo ralando, as vilas ganharam forma num vapt-vupt. Sorte que terminaram antes do inverno bater na porta. A Frau perguntou como as vilas seriam chamadas, e o Iraco até pensou em nomes geográficos, tipo Zona Alta ou Baixa, mas achou que soava estranho, e resolveu numerar como Vila 1, 2 e 3 por enquanto. A Frau não curtiu muito a ideia, e deu o toque, melhor escolher nomes de verdade logo, senão a papelada ia virar um pesadelo burocrático. O Iraco pediu para elas segurarem a onda, mas foi interrompido pelo pequeno Igu, que perguntou se não teria uma vila para os Nyundafne. Quando o Iraco disse que não, o coitado se sentiu escanteado, mas aí veio a explicação. O plano era espalhar o povo dele em pontos estratégicos, para servirem de vigias e mensageiros, já que eles se comunicam por telepatia. O Igu adorou a ideia, ainda mais porque eles também servem como iluminação noturna natural. Com todo mundo instalado, era hora de distribuir o serviço, mas tinha um problema. Sempre que os novatos viam a Zabuton ou o Kuro, eles desmaiavam de medo. A Nard e a Lulu Tear foram falar com o Iraco e revelaram uma situação complicada. Sabe aquele papo de que as aparências enganam? Pois é, os Minotauros e Centauros, apesar de grandões e fortes, não levavam o menor jeito para caça. A maioria dos Centauros era refugiada e mal sabia se defender. O Iraco não esperava por essa, já que os lobos infernais sempre resolviam tudo com facilidade. A tia então lembrou ele que aqueles lobos é que são fora da curva. No fim, o Iraco escalou o Kuro e a Zabuton para cuidarem da defesa das vilas, deixando os moradores focados em arar a terra. Só que, depois de muito trabalho, nada brotava ali. Foi aí que a ficha caiu. Se o Iraco conseguia plantar qualquer coisa naquela floresta, era só por causa da ferramenta agrícola onipotente, que deixa qualquer solo fértil num toque. Como o Iraco é o único que consegue usar a ferramenta mágica, o pessoal percebeu que ia ser um sufoco depender dele para preparar o solo de todas as vilas. O jeito era achar uma solução para que cada comunidade aprendesse a se virar sozinha. Por sorte, o Gordon já tinha as manhas porque trabalhava na roça na antiga vila dele. Seguindo as instruções do mestre, eles plantaram as sementes de trigo, mas o balde de água fria veio logo em seguida. A colheita só ia rolar perto do verão, ou seja, 6 meses de espera. Para o Iraco, que faz tudo num estalo com a ferramenta, pareceu uma eternidade. Isso só fez ele sentir que precisava agradecer ainda mais ao deus da agricultura. Ele correu para esculpir umas estátuas para os deuses e até montou um santuário caprichado. Só que quando os moradores viram as estátuas, ficaram confusos com aquele vovô que ele fez, já que a imagem que eles tinham do deus da agricultura era bem diferente. E não deu outra. A deusa da agricultura ficou possuída de raiva lá em cima porque o Iraco a desenhou como um idoso de novo. O tempo foi passando e as tarefas foram se dividindo. Os Minotauros focaram no plantio e os Centauros resolveram empreender, criando um serviço de entregas chamado Centauri Delivery. Mais tarde, a Grotwall colou no Iraco e notou que ele tinha um cavalo na fazenda. Ele explicou que foi um presente do Michael, já que ele sempre quis aprender a montar, mas o bicho não dava a mínima para ele. O Iraco até perguntou se ela não conseguia dar um toque no cavalo, mas a Grotwall mantou a real. Ela não fala cavalês. Porém, ela deu uma solução bem inusitada. Se o cavalo não servia de montaria, ela mesma servia. Aí a cena muda e a gente vê o Iraco montado na Grotwall. Quando ela começa a galopar, o cavalo fica de queixo caído, sem acreditar no que estava vendo.
A Grotwell ainda deu aquela olhada de superioridade para o animal e acelerou o passo só para o Iraco abraçar ela com mais força. O cavalo ficou indignado enquanto ela aproveitava cada segundo do momento. No dia seguinte, quando o Iraco foi ver o cavalo, o bicho já estava lá todo mansinho, pedindo para ele montar. O Iraco ficou todo feliz que finalmente tinha sido aceito, enquanto a Grotwell observava de longe, bufando de inveja. O cavalo agora é quem tirava a onda com ela, e começou uma rivalidade épica para ver quem seria a montaria oficial do patrão. O Iraco teve que intervir e prometer que ia revezar os dias para ninguém sair no prejuízo. As vilas continuaram prosperando, e o Iraco, apesar do susto inicial com tanta gente nova, estava satisfeito em ver que eles estavam se tornando independentes, mesmo ainda precisando de um empurrãozinho dele. Ele comentou com a Lulushi que se sentia bem sendo útil, mas que se preocupava com o futuro caso algo acontecesse com ele ou com a ferramenta. A Lulushi, bem prática, entregou o Alfred no colo dele e disse para ele relaxar, porque sossego é uma coisa que ele não vai ter tão cedo. Depois desse momento família, o Iraco lembrou de um probleminha logístico. A vila do Grande Árvore está lotada de mulheres, tipo transbordando mesmo. Ele foi falar com o Gordon para ver se os minotauros não queriam dar um match com as moças de lá. Mas o Gordon explicou que o pessoal dele prefere casar entre si, principalmente pelo pequeno detalhe da diferença de tamanho. Ele tentou a mesma tática com a Grotwell, perguntando dos homens centauros. Ela disse que até tinha uns 30, mas eram todos novinhos, já que os adultos estavam na guerra. Aí o Iraco resolveu fazer aquela pergunta difícil. Como funciona o casamento entre os centauros? A Grotwell nem piscou e já mandou um "Chefe, eu tô solteiríssima". O Iraco tentou explicar que não era bem isso, perguntando se eles se casavam com outras raças. Ela disse que é complicado, mas que se ele estivesse exigindo uma mulher como pagamento pelo abrigo, ela mesma estava pronta para o sacrifício. O Iraco tentou acalmar a moça, mas ela já estava empolgadíssima, perguntando se ele não curtia uma mulher forte. A situação ficou bem intensa, e o pobre do Iraco que lute para sair dessa saia justa. O tempo passa e o inverno finalmente chega. A galera tá curtindo a neve e tudo tá uma maravilha, até porque eles têm grandes reservas e muita lenha para se esquentar. Tudo caminha muito bem, exceto por um pequeno detalhe. Tá sobrando comida demais. O pessoal explica pro Iraco que os novos moradores, por causa do estilo de vida difícil que levavam antes, estão racionando a comida num nível extremo. Para você ter uma ideia, o café da manhã é água quente, o almoço é um pedaço de carne seca e a janta é mais água quente. O Iraco chegou a pensar em um momento que o problema seria a falta de recursos, mas é exatamente o oposto. A galera já avisou que eles não precisam se limitar, mas não tem acordo. Aí o Iraco dá a letra. É só falar para eles ajudarem a comer as coisas que estragam rápido para evitar o desperdício. Todo mundo acha a ideia excelente. Presta atenção nessa parte. O Iraco nota que a Mamu tá super pensativa. Ele pergunta se tem algum problema com os recém-chegados e ela, um pouco frustrada, responde que não. E o problema é justamente esse, porque o pessoal não sente frio, não sente fome e o máximo que ela conseguiu fazer até agora foi tirar a neve de cima deles de vez em quando. Ela tá chateada porque finalmente ganhou um cargo importante, mas não consegue ajudar ninguém. Só que bem nessa hora, o Narf avisa que lembrou de uma coisa. Os Minotauros têm um pedido especial para fazer aos novatos. Eles pedem encarecidamente que, pelo amor de suas mães, eles usem roupas quando se transformarem em humanos. A Mamu responde que eles esquecem de fazer isso toda vez que mudam de forma, mas fica na empolgação total ao pensar que finalmente vai ser útil para alguma coisa. Um tempo depois, o Iraco está preparando uma receita nova com arroz. As meninas ficam cheias de intriga e perguntam se vem aí uma nova fermentação ou novos onigiris. O Iraco pede apenas que elas acompanhem o processo para aprender a nova técnica. Chegando lá fora, ele começa a amassar o arroz com um pilão, enquanto a An se encarrega de virar a massa. As meninas acham tudo simples até demais e confessam que imaginavam algo muito mais grandioso, mas decidem tentar. O detalhe é que todas são exageradas de primeira. Pra que bater com um martelo do jeito tradicional se você pode usar magia para dar 1000 marteladas de uma vez, não é mesmo?
Tudo ia relativamente bem, até que a Lastmon tenta a sorte e transforma o arroz num bloco de cristal. Por sorte, tinha bastante arroz sobrando, e eles usaram o resto para continuar a receita. Depois de muita martelada, a turma fez motis de vários sabores, alguns com molho de soja doce, outros com pasta de edamame e alguns com quinaco. Na hora de provar, as meninas ficam encantadas. O sabor é delicioso e a textura elástica ganha o coração de todas. Nisso, a Ria oferece para o Hiraku uns motis que ganharam o acréscimo de plantas aromáticas do bosque. Quando ele prova, comenta que é mais suave que a Artemisia. A Ria fica feliz da vida ao ver que ele mostrou, porque para conseguir essas plantas, elas passaram pelo maior sufoco. O Hiraku fica só se perguntando que tipo de planta perigosa ela colocou na comida. De repente, o Donovan chega oferecendo um álcool artesanal feito de arroz, e não demora nem 3 segundos para as meninas que gostam de uma bebida cercarem o produto. A turma pegou o costume de preparar motis nos dias de sol, para compensar a falta de atividade física. E o melhor batedor de moti do pedaço é ninguém menos que o Gordon. O tempo voa e olha só o clima de romance. O Glex se declara para uma minotauro que acabou de conhecer, chamada Ronana. O Hiraku pergunta pro Biel o que tá pegando, e ele pede desculpas, explicando que um dia o Glex insistiu muito para ir à aldeia da Grande Árvore, alegando que precisavam de boas relações diplomáticas, mas na verdade ele só queria casar com a Ronana. O Glex chega perto do Hiraku e pede quais são as condições para o casamento, porque a moça avisou que ele precisava da permissão do líder. O Hiraku pede um momento, reúne as meninas e pergunta se os pedidos de casamento são sempre assim. Elas dizem que às vezes, mas normalmente são os pais que decidem com quem os filhos vão casar. Depois de ouvir uma história toda cheia de fantasia sobre um amor proibido pela diferença de status, onde o casal tentou fugir e acabou capturado, o Hiraku continua sem entender absolutamente nada. Ele volta pro Glex e manda a real. Por ele não tem problema nenhum, desde que ela também queira o casamento. Ele deixa muito claro que não pode rolar nenhuma obrigação ou intimidação. Respeitando isso, tá tudo liberado. O Glex fica emocionado, e quando olha para Ronana, os dois não têm a menor ideia do que fazer em seguida, mas agora já possuem a bênção do chefe. Corta a cena. Agora a gente vê o Glex avisando aos demais comandantes do Rei Demônio que ele não aguenta mais namorar por carta. Ele precisa ver o amor de sua vida pessoalmente todos os dias, e por essa razão tá abandonando o exército demoníaco. O Bizel pede para ele reconsiderar a ideia e recuperar a postura, lembrando que ele é o comandante e não pode largar suas responsabilidades desse jeito. O Glex bate o pé, dizendo que faz isso por amor. Depois de uma bela discussão, os dois acabam decidindo largar tudo, um por amor e o outro por preguiça pura. No fim, o Bizel pede para eles pararem com essa palhaçada. De volta à aldeia da Grande Árvore, o grupo tá preparando onigiris, ou quem sabe sushi, não dá pra ter certeza. Depois de olhar todos os ingredientes, o Hiraku comenta que tá faltando o nori. As meninas não entendem o termo, confundem com euforia e começam a dar pulos de ânimo. O Hiraku pede que elas parem, avisa que não é nada disso e explica que o nori é uma alga marinha. Enquanto ele dá a explicação, a imaginação das meninas vai longe, criando toda a classe de monstros do mar na cabeça. A Florence, que é mais atenta, comenta que se é algo que vem do oceano, o Michael com certeza deve saber. Sem perder tempo, a Leste vai atrás dele. Quando ele chega, o Hiraku pede desculpas por ter feito o cara viajar naquela temporada tão fria. O Michael responde que ele não deve se preocupar, porque sempre que se tratar de um bom negócio, ele atravessará o fogo e o gelo, mesmo lembrando que estava quase virando pedra de tanto frio nas costas da Leste. O que importa é que ele trouxe o produto pedido, ou pelo menos acha que sim, já que eles não têm o hábito de comer algas. O Hiraku tranquiliza o cara, diz que também não é um grande especialista e logo começa o preparo. Primeiro, ele corta tudo bem fininho e depois mistura com água. Em seguida, eles colocam a mistura numa moldura. Olhando bem, as meninas acham muito parecido com o musgo escuro da floresta, e o Hiraku concorda, dizendo que seria literalmente o musgo do mar. Depois, eles tiram a moldura e a regra é esperar secar. Mas quem precisa esperar quando se tem duas especialistas em magia no grupo? O Michael fica de queixo caído ao ver que o negócio virou uma folha de papel. As meninas perguntam se é assim que se come, mas o Hiraku pausa um momento, tosta o nori rapidinho e aí sim junta ao arroz. Ao dar a primeira mordida, a emoção bate forte com as lembranças do seu antigo Japão. Na hora de provar, as meninas ficam maravilhadas como sempre.
O Michael percebe a oportunidade de ouro e avisa o Hiraku que eles podem se encarregar de coletar as algas e processar tudo em nori, em troca dos ingredientes para fazer os mochis. O Michael tem certeza absoluta de que esse nori vai ser um produto muito lucrativo. O Hiraku avisa que o arroz demora bastante para crescer, então eles deixam a conversa para mais tarde. O Michael agradece e aproveita para dar uma sondada no famoso álcool de arroz, mas as meninas entram na frente rapidamente, deixando claro que não vão fazer negócio com a bebida sagrada delas. Um tempo depois, agora sim chegou o momento de preparar sushi para valer, porque a intuição de cozinheiro do Hiraku pediu. O único detalhe é que as meninas não gostam de peixe cru, então ele tem que preparar um futomaki. Com todos os ingredientes na mesa, ele enrola tudo usando as esteiras de bambu feitas pelas elfas das montanhas. No fim, todas ficam maravilhadas com o sushi. E com o passar dos dias, o inverno finalmente começa a se despedir. Mas antes que a estação termine, o Hiraku quer organizar um evento para a chegada da primavera. Ele junta as meninas, explica as ideias e elas ficam sem entender o motivo de ter que sair com enfeites, explodir coisas ou ser perseguidas por um touro. O Hiraku para pensar e percebe que ele também não tem ideia de como explicar. Ele apenas quer criar um festival para integrar as duas novas aldeias e sugeriu as festas que lembrava da sua antiga vida, tipo rolar morro abaixo atrás de um queijo, guerra de tomate ou corrida carregando pudim. Festivais que, falando sério, são bem esquisitos. As meninas não entendem nada e a gente também não. O Hiraku então pergunta quais festivais elas conhecem, e elas começam a descrever eventos caóticos com barulhos e criaturas atacando as casas dos ricos. Como não rolou nenhum acordo, já que as diferenças de cada região eram muito grandes, eles decidem fazer um sorteio entre as ideias de cada lugar. E o grande vencedor é um torneio de artes marciais. A Lauren fica animada ao ver que pegaram algo simples e já avisa para começarem os preparativos do evento porque vai que aparece um lutador lendário no meio da galera. O Hiraku, por sua vez, acha que eles pegaram um torneio perigoso demais e torce com todas as forças para que todo mundo encare a disputa apenas como um esporte. Mas o Hiraku ainda tá boiando na situação. Ele pergunta pra tia por que tá todo mundo treinando, e ela dá a real, é por causa do torneio de artes marciais. Ela explica que para ter poder de verdade no reino demoníaco, a pessoa precisa mostrar força de combate. Só que a tia dá uma de desentendida, e a Floren manda ela ir treinar. Um pouco depois, a Hakuren avisa o Hiraku que vai para casa treinar também, porque desde que chegou ali não usou toda a força dela. O Hiraku já imagina que se ela fizer isso, o bosque inteiro vai para o espaço. Então ele dá a ideia de ela ser a juíza, já que ele não manja nada de artes marciais e precisa da ajuda dela. A Hakuren não curte muito a ideia de cara, mas o Hiraku usa aquela lábia de outro mundo. Ele diz que a juíza precisa ser alguém super forte para provar para todos quem é que manda de verdade, e acaba convencendo a garota. O problema agora é que ele também precisa enrolar a Lasti. Ela tá quase indo embora para treinar em casa, e numa tática de desespero, o Hiraku avisa que precisa de 2 juízas. Ele joga o verde, dizendo que só as verdadeiras especialistas em luta podem ocupar esse cargo. A garota cai na conversa direitinho, mas as duas ainda estão com vontade de lutar. Por outro lado, a Hurushi tá pura empolgação, porque finalmente vai poder dar uma surra na tia depois de tanto tempo. A tia rebate, perguntando quando foi que um golpe da Hurushi conseguiu acertar ela. As duas mostram uma rivalidade enorme e o Hiraku começa a ficar preocupado. Mas agora ele precisa focar em construir a arena de combate. O lugar tem que ter o palco, as arquibancadas e a praça de alimentação, né? Tudo certinho para a galera comer e assistir às lutas no maior estilo. Mas, num piscar de olhos, o dia do festival já chegou. Todo mundo tá curtindo muito e a Yuri chega acompanhada do pai dela, o Galgar, para apresentá-lo ao Hiraku. O Hiraku fica meio sem saber como agir, já que não conhece bem as regras e costumes do reino demoníaco, mas a Yuri avisa o pai que não precisa de tanta formalidade, e eles acabam se cumprimentando com bastante confiança. Bem nessa hora, a Hakuren chega com o pai dela, o deus dragão Dors. A Yuri pergunta para o pai se aquele ali não é o famoso dragão. O Galgar confirma que é ele mesmo, mas manda ela falar baixo. O Hiraku então toma a frente e faz as apresentações da galera. Um tempo depois, a Gran Maria dá a largada oficial do torneio de artes marciais da Grande Árvore, e o clima é de que o evento promete. Mas dá para notar que o Galgar tá meio suando frio. O Hiraku percebe que o público tá numa empolgação total, só que ele se sente meio desconfortável no lugar onde colocaram ele, já que era para ser a área dos convidados de honra.
A Hurushi pede para ele relaxar e falar umas palavras de abertura. Pegando o microfone, o Hiraku faz um pedido simples, que ninguém se machuque. Ele explica as regras rapidinho, dizendo que as lutas são sorteadas no 1 contra 1 e ganha quem jogar o rival para fora do ringue ou quebrar a faixa na cabeça do oponente. O primeiro combate é da Rosalinde, da equipe da prefeitura, contra a Mamu, a babá dos meio-humanos. A luta começa e as meninas mostram que sabem bater pesado. O Hiraku fica surpreso porque as expectativas dele eram bem diferentes. A Rosalinde sai vencedora, mas leva um bom dano na trocação. A Flora, que é a encarregada de curar os feridos, avisa aos participantes que consegue consertar osso quebrado, mas colar um braço de volta no lugar já é mais complicado. Por isso ela sugere que o pessoal não arranque partes do corpo um do outro. O torneio segue avançando e o Donovan vence a luta dele. Afinal de contas, os anões são muito fortes. Não é à toa que eles cruzaram montanhas inteiras sozinhos para chegar naquele bosque, e um monte deles apareceu desde então. Depois, chega a vez da Grudal. Todo mundo achou que ela ia ganhar fácil, mas a garota se empolga tanto que corre rápido demais e acaba saindo do ringue sozinha. O Igo ganha a luta dele contra o Slime Pinguço. E o combate final dessa fase é entre a Florence, que luta com espada e magia, e a Senna, que prefere resolver tudo na mão de forma limpa. A Yuri e o Galgar ficam na torcida pela Florence. Logo no início, a Florence mostra um controle de magia impressionante, mas a Senna não fica atrás, exibindo capacidades físicas absurdas, esquivando de todos os ataques e depois agarrando a rival para lançar para fora do palco. A Florence é dura na queda, consegue se recuperar e já emenda um contra-ataque. No fim das contas, as duas acabam caindo fora do ringue ao mesmo tempo, encerrando a luta num empate. Os ganhadores recebem medalhas de honra e quem perdeu leva os aplausos da galera. A tia percebe que o nome do Hiraku não tá na lista de participantes e as duas imaginam que talvez tenha alguma surpresa guardada. O Hiraku escuta o palco e entra em pânico, perguntando se ele virou algum tipo de personagem secreto desbloqueável. Agora é a vez do torneio dos guerreiros. Aqui o negócio é mais sério, ganha quem nocautear o adversário ou forçar uma desistência. Nessa categoria não tem restrição e só participa quem é realmente capaz de lutar sob regras pesadas. Na primeira luta, o lobo infernal Uno encara a líder das lâmias, Júnia. Ela tá bem angustiada porque, os lobos infernais quase varreram o povo dela do mapa no passado. Apesar disso, ela entrega uma ótima luta, mas quando o Uno é encurralado, ele libera todo o poder demoníaco dele. Vendo o tamanho do problema, a Júnia decide jogar a toalha e se render. A Senna entra em pânico assistindo a isso, e a Florence comenta que a história de que um único lobo infernal arrasou uma vila inteira pode muito bem ser verdade. O segundo combate é entre a Makura, uma das crias do Zabuton, e o Daga. A aranha consegue desviar de todos os golpes do Daga e no final prende os movimentos dele com sua teia, vencendo o combate. Na terceira luta é a vez do Garf encarar o Ya. O Ya mostra que é o melhor lutador do povo Ivador. Num momento da luta, ele quase manda o Garf voando para fora do estádio com uma pancada só. O Garf consegue desviar por um tris, quase caindo do cenário, e ao perceber que não tem chance contra o adversário, ele resolve desistir da luta. Aí chega a vez da Gran Maria lutar contra a Ria. O detalhe é que as regras mudaram para essa batalha. Cair do palco não significa fim de luta, porque a Gran Maria pode voar, o que seria injusto. O combate começa e a Ria vai para cima com tudo, ficando invisível. Ela prova que é uma grande guerreira. Mas a Gran Maria tá cheia de confiança, e ao voar para observar de cima, comete um erro fatal. A Ria estava esperando exatamente por isso. Num instante, ela imobiliza a adversária e tenta aplicar uma chave de braço para forçar a rendição. Só que a Gran Maria não quer entregar os pontos, avisando que não pesa nem metade da própria lança. A Ria entende que a situação vai virar contra ela a qualquer momento, então dá uma de kamikaze. Ela recebe de propósito um dos raios potentes junto com a Gran Maria. Com isso, ela conseguiria vencer se tivesse conseguido ficar em pé. Como as duas apagam, o resultado é um belo empate. O Hiraku, de onde tá, acha que essa batalha foi épica, mas as verdadeiras lutas de tirar o fôlego ainda estavam por vir. É a vez da tia contra Kudel, e com um único movimento, a tia deixa a oponente fora de combate. Depois é a vez da Hurushi contra a Korone. A Korone já entra sabendo que tá perdida, e igualzinho à luta anterior, um movimento só e fim de papo. Então começa a luta mais esperada, Hurushi contra a tia. A Hurushi até troca a roupa pro modo de combate. Quando a luta começa, o negócio deixa de ser festa na vila e vira anime de ação. A velocidade e a força dos ataques são tão potentes que mal dá pra ver. O Hiraku não consegue entender o que está acontecendo, então precisa usar sua ferramenta mágica para enxergar o combate, e fica chocado com o poder das garotas.
A Hurushi ataca com uma magia pesada, arrastando a tia pro chão, pisa no pé dela e solta uma sequência pesada de golpes. A tia contra-ataca e a trocação fica frenética, virando anime shonen na mesma hora. O Hiraku fica olhando e pensa que esses golpes todos devem vir do poder da amizade, mas no fim a tia leva a melhor. Como a Hurushi é uma péssima perdedora, ela corre para reclamar com o Hiraku, dizendo que a tia pegou muito pesado com ela. Um tempo depois, chega a grande final, tia contra Makura. E a coitada da tia, com apenas um movimento, fica totalmente fora de combate. No fim, o Hiraku coroa a Makura como a campeã. Por outro lado, o Garf e o Muno ficam se lamentando, porque sabem que não teriam chance nenhuma contra a aranha. O Hiraku agradece a todos os participantes e anuncia que é o momento de descansar. Mas a Hakuren e a Leste começam a protestar, avisando que agora é o momento delas lutarem. O Hiraku lembra que prometeu uma batalha de exibição, então anuncia o confronto da Hakuren contra a Leste. Quando a luta começa, a colisão de poderes é tão absurda que o brilho da energia é visto até no reino demoníaco. Depois de toda a destruição, o pessoal comemora porque pelo menos o estoque de bebida sobreviveu intacto. A Hurushi dá uma bronca nas duas por não terem segurado a força, mas elas garantem que se seguraram sim. A vencedora do combate é a Hakuren. O Dors, o dragão imperador, comenta que fazia tempo que não via uma luta tão emocionante e pergunta pro Galgar se ele não gostaria de enfrentá-lo em algum momento. O Galgar só dá uma risada e comenta que ele é muito engraçadinho. A Florence vira pro Hiraku e diz que apesar de tudo, as coisas saíram muito bem. O Hiraku mal consegue acreditar que ela acha aquilo tudo normal, mas o que importa é que todos se divertiram. A Leste pergunta quando vai ser o próximo torneio, e o Hiraku responde direto que no momento é melhor dar uma pausa nesses eventos. Esse foi o final do episódio. Comenta a palavra parte 5, pra eu saber que você acompanhou até aqui e quer ver o desenrolar dessa treta, que eu vou te dar um coração no comentário. Se inscreve e ativa o sininho pra não perder o próximo capítulo, porque o hype tá só começando. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima!